Ok, começou. Começou, realmente começou. Vai durar, no mínimo, umas 2 horas esse episódio. E como vocês viram aí no título, eu vou estar falando sobre a minha vida aqui na França. Como é que foi desde que eu cheguei e como é que se passaram esses 1 ano e 2 meses que eu estive aqui. Faz muito tempo que eu queria ter gravado esse episódio, muito, muito, muito tempo mesmo. O último episódio que eu gravei faz mais de 1 ano, foi no dia 15 de novembro. E hoje, a gente tá no dia 18 de novembro. Quer dizer, foi 15 de novembro de 2022. Agora é 18 de novembro de 2023. Então faz 1 ano e 3 dias que eu não gravo o episódio. Então, fazendo jus aí ao título do podcast, né? Procrastinada. Procrastinei pra caralho. 1 ano aí sem fazer episódio. Ai, muita coisa mudou, pessoal. Muita coisa mudou. Eu queria então começar dando um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para as pessoas que me amam, para as pessoas que me odeiam também, né? Que estão sempre marcando presença aí. Um bom dia também para quem quer me amar. Um bom dia também para quem quer me odiar, para quem tá procurando motivo para me odiar. Bom dia especial aí para minha irmã, para meus melhores amigos, pro meu irmãozinho pequeno. Eu tento não repetir muitas coisas que eu falo aqui no podcast, mas eu acho surreal, tá ligado? Eu poder gravar uma conversa aqui gigantesca para meu irmãozinho mais novo poder escutar daqui a alguns anos, quando ele estiver mais velho, ou sei lá, um descendente meu daqui a 100 anos escutar e saber como é que era o trisavô dele. Eu acho isso muito doido. Eu não sei se esse episódio aqui eu vou fazer ele de uma maneira bem energética ou de uma maneira mais melancólica e wondrous. Wondrous em português seria como isso? Não lembro. Mas energético ou calmo, eu não sei ao certo. Eu acredito que as pessoas preferem mais de uma maneira energética quando elas estão no dia a dia, porque elas escutam podcasts exatamente para fugir dos problemas delas e fugir dos próprios pensamentos, né? Muitas pessoas, eu sou uma dessas. Então, fazer de maneira energética, assim, nesse caso é bom. Mas quando é aquele negócio mais íntimo, assim, pra escutar, sei lá, antes de dormir, ou não sei, tiver algum motivo mais emocionante por trás, acho que uma maneira melancólica é mais legal. Eu vou, sei lá, vou tentar seguir a vibe e fazer os dois. Esse episódio aqui, ele é muito especial pra mim, porque se passaram 1 ano e 2 meses, né? Isso quer dizer que eu vou reviver muita coisa que aconteceu, coisas boas, coisas ruins, e sempre fica aquela linha, né, de eu vou falar. Eu não vou falar tudo, com certeza, porque a gente não fala tudo nem pros melhores amigos. Imagina falar tudo na internet pra desconhecido. Então, você que não teve o grande prazer de ser um melhor amigo meu, desculpa, mas você não vai saber a verdade da verdade da verdade da verdade. E pra você aí que não é contemporâneo meu, que tá escutando isso daqui em 2138, você tem que se contentar em não saber, porque é impossível, né? Eu queria muito saber o que Sócrates falava lá em 500 a.C., mas não tem como. Então eu me contento nos livros dele. Vocês aí já tem muita sorte de poder escutar minha voz. Você que é meu descendente aí daqui a 100 anos, está criando uma árvore genealógica para entender a história da sua família, de onde você veio. E que fala português, né? Ou que tá aprendendo português também. Ahn, hoje, hoje. A gente tá chegando em 5 minutos e eu não falei
algumas coisas básicas que eu tenho que falar no início já. Eu acho que meu áudio continua gravando quando eu saio do aplicativo. Perfeito. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Então, pessoal, primeiramente, sigam lá no Instagram, Celso_Eduardo_Guerra, Celso_Eduardo Guerra, _. Participem do Discord, Família do Cineminha. Podem mandar pix pra eu ganhar din-din, né? Edu Guerra 20111 @gmail.com. Aí, ó, vou receber lá no PicPay. Eu acho que é no PicPay. Não sei, também não espero que ninguém envie, não. Pessoas enviaram, mas foi tipo assim, sei lá, 1 centavo ou R$ 1. O máximo que eu recebi foi R$ 1, então acima de R$ 1 me surpreenderia. E tem meu Apoia-se também, Procrastinado, que eu nem sei como é que usa, mas eu criei porque eu acho, eu acho legal falar, eu tenho um Apoia-se. Enfim, tá aí todas as minhas credenciais. Lembrem de dar like. Dá pra dar like no YouTube, né? Mas não sei. Façam o relativo a like na rede social, na plataforma que vocês estiverem escutando. Compartilhem, enviem pro seu avô, pra sua avó, pra você mesmo nos seus salvos. E comentem aí, first. Comentem. Comentem. Lembrando que esse podcast está disponível aqui no Spotify, principalmente, no Google Podcasts, no Prime Podcasts da Amazon Podcast. Com sorte, eu postarei ele no YouTube daqui a uns 10 anos, porque, né, procrastinado, então vocês já sabem. E é isso, credenciais dadas. Eu fiz uma conversinha com vocês no início, né? Antes de eu começar a falar sobre a minha viagem da França, a minha vida aqui na França, eu quero falar umas besteiras antes. Porque o que olha, gaguejei. O que eu acho mais interessante, o que eu mais sinto prazer, na real, quando tô fazendo podcast, não é nem falar sobre minha viagem, tá? É só falar as coisas que eu tenho na minha mente, assim, que vem, tá ligado? Só que o problema é que eu não posso soltar do nada, porque tem toda aquela ordem cronológica, mas eu vou soltar porque foda-se, né? Falo palavrão mesmo. Seguinte, gente. Eu tô deitado aqui na minha cama agora. A luz do teto não funciona desde que eu cheguei, então tem a luz da abajur aqui. Tá uma luz bem legalzinha. Eu gosto dessa luz. Ai, os flashbacks vindo. Eu tô meio gripado, então eu tomei um xarope que eu não sei o nome porque é em francês, antes de começar a gravar. Tomei bastante água, porque acho que quando você toma xarope, não é interessante você tomar água depois, né? Porque, sei lá, o xarope vai direto pro estômago. Não sei. Porque eu tava tentando entender como é que funciona o resfriado e a gripe, porque eu já tô cansado. Faz, tipo, 3 semanas que eu tô gripado, muito catarro, etc. E eu vi que é, tipo assim, um vírus, uma bactéria que prende lá no seu pulmão, alguma coisa, sei lá. Aí você fica tossindo pra você tentar empurrar essa bactéria pra fora. E daí vem junto com a mucosa, né? Mas eu não sei se é isso mesmo. Eu vi um vídeo 3D no YouTube, provavelmente eu devo estar errado. Mas eu vou expor aqui as minhas ignorâncias, porque eu não sou pedante. Bela palavra pedante aí, ó. Pessoa que tenta fingir ser inteligente. Então, eu falo aqui, ó. Eu não sei como é que funciona o resfriado direito, tá bom? Ou eu tenho consciência do quão complicado pode ser. O que eu me satisfaço com essa situação. Então é isso. Tô gripado. Eu provavelmente vou tossir enquanto eu tô gravando. Espirrar acho que não, porque tô tossindo muito mais. E olha que legal, quando eu falo a linha do gravador, ela fica aumentando. Quer ver? Vai ficar em silêncio, a linha vai ficar parada. É. E. Daí ela levanta. Mas ela não fica parada 100% não. Ela fica uma ondinha bem levinha assim. Eu vou tentar deixar ela 100% parada, peraí. Não fica, gente, não fica. É tipo do design mesmo aqui. Mas é isso que eu tô olhando enquanto estou gravando. Eu tô totalmente focado aqui em vocês. É isso. Eu cortei o meu cabelo recentemente. Porque ele tava muito grande. E eu tava começando a ter altas crises de cabelo. Porque, tipo assim, eu falei, mano, eu vou deixar meu cabelo crescer bastantão. Deixar a barba crescer bastantão. Porque, tipo assim, foda-se
padrão de beleza, foda-se ficar se importando com a aparência tanto assim, mano. Tem muito mais coisa importante pra se importar. Eu não quero virar uma vítima da aparência paranoica, sabe? Porque eu conheci muita gente na minha vida, principalmente meninas, que elas tinham um problema com a aparência muito, muito sério, sabe? Tipo, de não se sentir bem com peso, daí desenvolver bulimia, anorexia, todas essas doenças aí, e depressão, e suicídio, etc. Então, isso é uma coisa que eu não queria nunca acontece comigo. Daí, pra isso, eu tava experimentando tacar um foda-se assim, sabe? Pro tamanho da minha barba e tamanho do meu cabelo. Não era só isso também, né? Porque eu tenho preguiça de ir no cabeleireiro, e também aqui é caro. E eu sempre saio puto do cabeleireiro, porque eles cortam muito mal o cabelo aqui na França. Tipo assim, ou a pessoa enrola muito pra cortar, tá ligado? Ela fica cortando e fica usando o celular, fica conversando, fala com alguém que chegou. Ou ela corta o teu pescoço e, tipo assim, foda-se, tá ligado? Se for muito barato. Ou ou ela não faz as coisas que tem que ficar pedindo. Tipo, tem como você raspar a minha barba também, tipo assim, desenhar ela e tal. Daí a pessoa olha com aquela cara, tipo, ai, tá bom. Então eu não gosto de cortar o cabelo aqui na França. É sempre uma decepção muito grande, é sempre um estresse muito grande. Então tem isso, de eu não querer gastar dinheiro, de eu ter preguiça, de eu ficar sempre decepcionado. Não com corte. O corte até sai ok, tá ligado? Mas, o processo é muito estressante. Mas no final das contas, eu, mesmo com meu cabelo e minha barba grande, eu tava me importando. Porque eu ficava andando com um pentinho. Com um pente preto, aqueles pequenininhos básicos. Daí ficava toda hora penteando a barba, etc. Então, no final das contas, deu um efeito reverso, tá ligado? Porque eu não queria me importar com a aparência e acabei me importando muito mais. Porque eu tava querendo deixar minha barba sempre certa o tempo inteiro. E acaba que é mais fácil você ter o cabelo baixo, a barba baixa, porque você não tem que ficar penteando, não tem que ficar ajeitando e tal. Então, mano, quem na real quer tacar o foda-se pra aparência, em vez de deixar o cabelo crescer, fica careca. É isso. Porque o cabelo crescer, ele sempre vai te atrapalhar na sua vida. O meu bigode, ele tava já entrando na minha boca. Daí, tipo assim, ficava me incomodando o tempo inteiro. Agora, se você é careca, aí não. Só que também tem o bagulho que você sempre vai ficar querendo raspar. Pra você ser totalmente careca. Eu não sei. Eu não acho que é impossível você totalmente tocar o foda-se. Mano, não sei. Mas é isso. Essa é uma crise que eu tava tendo. Acabei cortando o cabelo, porque eu já tava de saco cheio. E também queria ter aquele momento garota depressiva pós-término. Vou renovar e vou cortar o cabelo, porque eu tô cansado. Aí acabei cortando. É isso. E é isso. Hoje eu tava falando com uma amiga. Amiga não, né? A gente não é amigo ainda, mas uma colega. A gente teve uma experiência da hora uma vez. É a Graziella, lá do Brasil. Ela foi hackeada, o Instagram dela foi hackeada. Tava falando com ela hoje sobre isso. E é isso. O Instagram dela foi hackeada, perdeu tudo. Acontece, né? Eu já tive meu Instagram hackeado também, perdi tudo. Só que o meu tudo não era muita coisa, então tudo bem, tá ligado? Agora, se eu perdesse meu Instagram hoje em dia, puta que pariu, eu ia ficar muito triste. Porque. Porque, mano, se eu perco meu Instagram, a primeira coisa é que eu vou perder memórias. A segunda coisa mais importante é que eu vou perder amigos, porque tem gente que eu só conheço pelo Instagram, que eu não tenho mais contato de nenhuma outra maneira. E não são pessoas que são círculos sociais, são pessoas únicas. Tipo assim, uma pessoa que eu conheci num país, sei lá, de Israel. E eu só conheço ela, não conheço mais ninguém que é amigo dela. Então, se eu perco o Instagram dessa pessoa, eu perco a pessoa pra sempre. Então, outra pessoa que eu conheci na rua, assim, rapidão. Mas é isso, tem muita gente no meu Instagram que eu só tenho no Instagram que se eu perder o Instagram, então, por favor, não me hackeiem, gente. Eu ficaria muito triste, muito depressivo. Já fui hackeado uma vez, não é legal. Eu tive que repostar as minhas fotos com a data de quando aconteceu. Então, tipo, eu postei a foto em 2020, daí eu coloco lá na legenda, foto 2017. Daí fica. Aí acaba com as aesthetics da minha page. Outra coisa também. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa assim aleatória pra falar. Ou se já começa na ordem cronológica, daí eu já já termino logo com isso. Não, eu vou explicar uma última coisa pra vocês. Passei no psicólogo e eu tenho o diagnóstico de TDAH. Isso explica a minha facilidade pra fazer podcast, de poder falar um monte de coisa sem parar nada. Porque TDAH é isso, tá ligado? Então,
Mais pra frente eu posso falar isso, mas se... Aqui é o meu momento, meu conforto. Eu vou deixar meu TDAH assim explodir, tá ligado? Mas é basicamente a minha mente é como se fosse 30 canais de televisão ligado, em que tá todos os canais no volume alto e não tem como parar, não tem como controlar. Então tem um monte de pensamento, é uma metralhadora de pensamento na minha cabeça, tá ligado? Isso não para meio que nunca. Eu nasci com isso, vou morrer com isso, o máximo que eu posso fazer é lidar com isso. Então, é isso. 15 minutos já de podcast, legal. Ah, vamos lá, né? Acho que eu posso começar a falar, mas é que negócio, eu também não tenho muita preocupação em fazer perfeitamente. Eu vou falando no caminho, se você quiser parar pra falar de alguma outra besteira, eu falo, tô nem aí. Ahn, deixa eu ver. Tá, vamos lá. O último episódio foi 15 de novembro do ano passado. Eu tava falando sobre a minha vida na Itália, né? Eu tinha terminado já. Fazia um mês que eu tava na França. Eu não lembro exatamente como acabou, como eu comecei o último podcast, então eu vou dar um contexto geral. Basicamente, no dia 4 de outubro de 2022, eu tava saindo da Itália e tava vindo pra França. Ah, Celção, por que você estava saindo da Itália? Porque o meu amigo, um amigo que eu tinha feito aqui na França, ele me convidou pra morar com ele. E como ele me convidou pra morar com ele, seria muito mais barato pra mim, porque eu não teria que pagar aluguel. E assim, eu acabei de chegar na Europa, tá ligado? Eu não falo francês fluente, eu tava aprimorando meu italiano ainda. Eu tinha passado um inferno na minha vida pra conseguir a cidadania, então eu precisava de um pouco de paz. Daí eu falei assim: eu vou pra França, vou morar com meu amigo, ele sempre foi muito legal comigo. E na Itália eu tava meio solitário também. Então é isso. Peguei o avião, 4 de outubro de 2022, vim pra França. O local que eu tô na França se chama Antibes. Antibes. Se escreve Antibes. Antibes. Um brasileiro pronunciaria. Português também. Mas se pronuncia Antibes. Eu demorei muito tempo para aprender como é que pronunciava. A cidade mais próxima daqui, que é grande, se chama Nice, que vai ser um local principal aqui nas histórias que eu vou contar para vocês. E outra cidade muito famosa que tem aqui perto, muito perto mesmo, se chama Cannes. Cannes, um brasileiro falaria, né? Mas em francês é Cannes. Também demora muito tempo para aprender. Que é onde acontece aquele festival de cinema, Festival de Cannes. E isso eu achei incrível, sabe? Mas então, beleza. 4 de outubro, eu entro no avião, eu venho pra França. Eu chego no aeroporto e eu encontro meu amigo, o Sebastian. O Sebastian, eu conheci ele através de uma outra amiga que eu tinha conhecido aqui na França. Eu não vou explicar agora, porque eu já expliquei no episódio da Itália. Porque quando eu falei sobre a Itália, eu tava falando sobre Paris e sobre Nice também. Então, se vocês querem saber como eu conheci o Sebastian, escutem o episódio da Itália e montem aí a história da minha vida na cabeça de vocês. Mas, enfim, eu vim encontrar o Sebastian, né? Eu tinha passado poucas horas com ele da última vez que eu tava aqui. E é isso, ele veio me buscar no aeroporto, ainda bem, porque eu tava exausto, com um monte de mala já. Aí a gente entrou no carro. Eu não falava francês. O meu francês era tipo assim, bonjour. E só isso, tá ligado? Eu não lembrava nem como falar merci, que é obrigado. Não lembrava falar de rien, de nada. Então era literalmente sorrir a cena, tá ligado? Mas nos primeiros dias a gente foi tipo assim, conversando meio que em inglês, meio que em sinais, sei lá. Mas, beleza. Entrei no carro, daí a gente começou a vir pra Antibes, né? Essa foi a minha primeira vez em Antibes, porque da última vez que eu vim pra França, eu só tinha ficado em Nice. A gente foi indo e tal. Antibes é uma cidade que fica na praia, Nice também fica na praia, entendeu? Aí, quá. Aí a gente veio vindo e tal, veio conversando, tava com medo, tava ansioso, também tava feliz, tava aliviado, tava sentindo um turbilhão de emoções. E a gente tava vindo, eu tava imaginando como é que seria a casa, como é que seria o quarto, como é que seria a vizinhança. E isso, a gente pegou a curva, tal. Aí chegamos no condomínio, um condomínio. Eu não vou dar. Se eu dou endereço?
sei se eu dou endereço. Eu dou endereço. Não sei se eu dou endereço. Não vou dar endereço. Mas a cidade é Antibes. Mas enfim, cheguei no condomínio. Eu vou chamar de condomínio. E tipo assim, era muito bonito, sabe? Era um condomínio assim, bem limpo, bem organizado. Tinha natureza, tinha um parque no centro. Aí ele abriu o portãozinho assim com a chave, né? A gente entrou com o carro. Eu já via que tinha uns bancos assim na região. Aí, bem bonito, primeira impressão legal. Aí, estacionou o carro. A gente morava no primeiro prédio, assim, né, do condomínio. E era no terceiro andar, o apartamento. Não tinha elevador. Não tem elevador ainda. Eu ainda moro aqui, tá? Eu sempre morei no mesmo lugar desde que eu cheguei em Antibes. E subi as escadas e tal. Aí quando a gente chegou no apartamento, abri a porta. Basicamente, é bem. Tipo, eu gostei do apartamento, era bem melhor do lugar que eu tava na Itália. E daí tinha uma sala, nessa sala televisão, tal, mesa de jantar, sofá, uma mesinha de centro, uma estante com umas relíquias assim da África, da história de Antibes, porque eu vou falar um pouco sobre o Sebastian também. O Sebastian, ele tem 52 anos, ele se formou em geografia na Universidade de Humanas em Nice, que é a mesma universidade que eu estudo hoje em dia. Ah, spoiler. E ele viajou bastante o mundo, assim, foi pra Índia bastante, foi para os Estados Unidos, foi em vários países da África. Enfim, ele visitou o mundo inteiro e ele trouxe algumas dessas relíquias, desses objetos, artefatos. Então, tipo assim, tinha ah, umas estátuas de uma mulher, do estereótipo de uma mulher africana, de uma tribo, sabe? Tinha umas espadas pequenininhas assim. Tinha uns guizos, tipo, chinês. Tinha vários livros de Antibes. E depois ele foi mostrando alguns deles, né? Tem lá sobre o Molière. Molière eu aprendi com ele, quem é também. Molière, ele era um dos principais comediantes franceses. E ele é extremamente popular aqui na França, no mundo literário. Ele é, tipo assim, o deus da comédia da França, sabe? Acho que ele viveu lá nos anos 1700, algo assim. Eu sei que ele foi bobo da corte do rei e era muito respeitado, sabe? Muito respeitado. E ele gosta muito de um personagem. Ele pegou o livro, né, do Cyrano do Molière, e a gente leu uma história que se chamava Escapin. Era tipo As Trapalhadas de Escapin, algo assim. Que era uma comédia, né? E a cena que eu me lembro muito bem era de o Escapin, ele tava carregando um velho dentro de um saco nas costas dele, né? Eu não conheço muito bem a história, gente. Essa é só uma cena que eu lembro do livro. Que a gente tava lendo no estilo teatro, porque o Sebastian ele faz teatro, né? Ele fazia teatro, pelo menos. Hoje em dia ele não faz mais, mas ele era ator, etc. E a cena era do Scapan carregando o velho no saco assim. E daí vinha um policial e falava, tem alguém aí? Daí ele falava, não, tal. Daí ele batia o velho no chão, dentro do saco. Bem engraçadinho, assim. Esse velho também falava, qu'est-ce que c'est, ces galères? Que é essa bagunça? Alguma coisa assim, era uma frase bem conhecida, que eu lembro. São coisas do Scapan que eu lembro, assim. E tem outro livro também muito famoso do Molière que se chama Cyrano de Bergerac, que é um espadachim, assim, um mosqueteiro que tem um nariz gigantesco. E é muito popular aqui também. Eu sei que tem uns filmes do Cyrano de Bergerac de 1905, 1910, sei lá, que foram inovadores, assim, no cinema, sabe? Não sei se foi o primeiro filme ah, com corte, alguma coisa assim. Mas enfim, então foram assim meus primeiros índices, meus primeiros contatos com a cultura francesa, sabe? Aprendi quem que é Molière, conheci a história dele do Scapin, conheci a história dele do Cyrano Bergerac, enfim.
Daí depois eu fui ver vídeo no YouTube, mas então, essa daí era a sala dele, né? Toda essa cultura, naquela estante. Aí depois a gente foi na cozinha. A cozinha ela é bem pequenininha, assim. Geladeira, micro-ondas, o que você tem numa cozinha normalmente, né, tal, nada meio desorganizado assim, nada de muito diferente. E as janelas, elas eram bem grandes, sabe? Aquela janela que você empurra pro lado e você pode passar. Daí tem uma sacada. Essa sacada, ela... Todos os cômodos, eles tinham uma janela grandona que dava acesso a essa sacada. Aí, então, tipo, tinha a sala do lado direito, aí indo da direita pra esquerda a sala, a cozinha, aí o meu quarto. Entrei no meu quarto, ele tinha basicamente uma cama de solteiro. A luz do teto não funcionava, mas tinha um abajur. Acho que a porta também não fechava, mas isso depois a gente arrumou. E era basicamente isso. Acho que não tinha muita coisa, não. Mas enfim, não tinha muita coisa, não. Mas eu gostei. Tinha um quadro na parede, as paredes eram limpinhas, o chão era limpinho. A vista é linda, é uma vista para o mar Mediterrâneo, assim, muito bonita, dá para você ver as montanhas no fundo. E uma coisa que eu reparei que eu gostava muito é que passava um avião a cada 15 minutos, tipo assim, cara, é muito legal, sabe? E a noite também é muito bonito. Eu gostei bastante da vista, principalmente. E depois, continuando na esquerda, tinha um outro quarto que era um amigo do Sebastian que morava lá. Ele se chama Abdu. Ele é um senegalês, ele tem tipo, acho que uns 43 anos, não sei. Mas ele estava raramente em casa. Ele frequentemente viajava a trabalho. Acho que era em algum. Ele era gerente de mercado, alguma coisa assim. Então, ele, tipo assim, não ficava em casa, tá ligado? Ele visitava uma vez a cada um mês, etc. Ele aí tinha um quartinho assim de bagunça, sabe? Bem pequenininho, só pra você guardar umas coisas. O banheiro era. Lá tava a máquina, tava uma banheira de chão. Essa aqui é uma coisa que eu não curto, que a banheira, ela não é chuveiro de teto, sabe? É uma banheira no chão, daí você tem que pegar o chuveiro, que fica na altura do, sei lá, da sua cintura assim, daí você tem que ficar levantando ele. Então você tem que tomar banho sentado ou, sei lá, agachado, pra não molhar todo o banheiro. Até dá pra tomar banho em pé, mas sei lá, eu prefiro o chuveiro igual do Brasil, sabe? E aqui o toalete ele é separado do banheiro principal. Ele fica num outro cômodo, só o toalete, assim, sabe? Privado. Aí é isso, né? Essa daí é a casa. Então, você entra, aí você tem um corredor. Nesse corredor você tem a sala, a cozinha, o meu quarto, o quarto do Abdu e uma sacada. O Sebastian, ele sempre dormia na sala. Antes mesmo de eu vir morar aqui, ele sempre já dormia na sala. Ele tinha lá um colchão, etc. E beleza. Essa daí era a casa, né? Falei do condomínio. Eu cheguei, eu tinha que fazer as cópias da chave, porque eu não tinha a chave. Porque, primeiro assim, você precisa ter a chave do condomínio, ou você precisa ter o código, e eu não sabia qual que é o código. E o Sebastião também não sabia qual que é o código. Hoje em dia eu sei. E é fácil de lembrar qual que é o código, porque mesmo se eu esquecer, nos botões lá do código, dá pra você saber qual que é. Porque os botões que são utilizados para você fazer o código, eles são bem novos. E os outros que não são usados, eles são bem antigos. Então, o que alguém pode pensar é tipo, os botões antigos devem ser os do código, porque a pessoa apertou várias vezes. Só que ao contrário, os botões que eram do código, eles foram apertados tantas vezes que eles ficaram invisíveis e daí eles tiveram que colocar peças novas. Então, é uma coisa que eu já tinha pensado, tá ligado? E é na ordem sequencial também, tipo assim, é o um, aí depois vem o 3, daí é só você seguindo pra baixo. E tem até a letra. Mas enfim, eu não sabia a senha nessa época, eu não tinha chave. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era encontrar uma chave, né? Aí eu precisava da chave do condomínio, que era um bip. Esse era um bip, né? Um bagulhinho preto assim que você encostava. Aí depois eu também precisava de um bip para você entrar no prédio, que era o mesmo bip do condomínio. E daí lá em cima eu precisava usar uma chave que era a chave do apartamento. Como o Abdu ele não morava aqui, eu comecei a usar a chave dele, né? Porque a chave dele estava aqui e tal, então o problema da chave é resolvido. Eu já tinha uma chave, que era a chave do Abdu. Aí, beleza.
Nos primeiros dias que eu tava aqui, eu tentei arrumar meu quarto, né? Como ainda não tinha armário nem nada, eu acho que eu só deixei eles perto do chão, assim, numa cadeira, minha roupa, não lembro, dentro da mala. Ah, tava. Acho que nos primeiros dias eu tava tentando praticar francês. Não lembro, não lembro. Mas assim, eu raramente peguei o francês pra estudar mesmo. O que eu aprendi foi só de falar. Mas, enfim. Ah, eu já tava jogando muito Pokémon Go. Quando eu cheguei, eu acho que eu tava jogando muito Pokémon Go, o que era bom, porque me dava vontade de sair, porque eu não conhecia ninguém. Eu conhecia algumas pessoas, a gente vai falar disso já. Mas aqui em Antibes eu não conhecia literalmente ninguém. As pessoas que eu conhecia eram em Nice. Em Antibes eu não conhecia ninguém. Então eu saía, ficava jogando Pokémon Go, assim eu conheci o quarteirão, eu me acostumei a andar por aqui. E foi muito bom. E uma coisa bem legal é que eu fiz o Sebastian começar a jogar Pokémon Go também. No começo ele não dava muito noção, mas depois ele ficou mais viciado do que eu ainda, que foi bem divertido. A gente já deu muita risada junto jogando Pokémon Go e foi muito bom, assim. Ahn, aí, nas primeiras semanas, como eu não conhecia ninguém, eu tava passando muito tempo com o Sebastian mesmo. No final de semana, a gente ia pra uma cidade chamada Saint-Martin-d'Entran, que era São Martim, entre São Martim, esse é o nome da cidade. Eu acho que é alguma coisa assim. E ele tinha uma casa lá, né? Ele tinha uma casa lá. E essa casa, ela era meio que no meio da... Não era no meio da floresta, né? Tipo, tinha a rua que chegava lá e tal. Mas era uma fazendinha, assim. E era bem legal. A gente ia, tipo, sexta-feira à noite, assim... Não. A gente ia sexta-feira à noite ou quinta-feira à noite e voltava no domingo ou na segunda. Porque o Sebastian, ele, tipo, trabalha terça, quarta e quinta no início. E daí, segunda e sexta, ele faz trabalho online. E sábado e domingo ele não trabalha, né? Então, é isso. A gente ia na sexta e na quinta à noite, ou voltava no domingo de noite, ou na segunda... Não, a gente sempre voltava no domingo à noite, né? Ou na segunda à noite também, é. E beleza. A gente indo nesse caminho, assim, pra Saint-Martin-d'Entran, ah, essa primeira vez que a gente foi, eu lembro que a gente foi escutando bastante assim, eu lembro que primeiro dele me contar de uma tempestade que tinha acontecido aqui nessa região, porque a região que eu moro, ela se chama Côte d'Azur. Então era a Costa Azul, né, em português. E aqui dava enchente, porque é perto do mar. Aí ele me contou de tempestade, de inundação que tinha destruído uma região e tal. Aí quando a gente tava indo pra São Martin-d'Entran, que é tipo uma viagem de umas 2 horas assim, a gente passou nessa cidade que tinha sido destruída, acho que o nome da tempestade era Tempête Alex, alguma coisa assim. Aí a gente indo, eu mostrei bastante pra ele música brasileira, eu lembro de escutar bastante Legião Urbana, eu coloquei Faroeste Caboclo inteiro pra ele escutar, cantei junto, Tempo Perdido. Aí escutamos também música em inglês, tipo, aquelas antigonas do Justin Bieber, pra dar risada mesmo. Eu mostrei pra ele Restart, nossa. Ele me mostrou umas músicas francesas também, principalmente de um cara de São Martinique. São Martinique, pra quem não sabe, é uma colônia francesa que fica lá na América Central, uma ilha. E era legalzinho de escutar, eu gosto dele. Eu não sei qual que é o nome do cantor, mas eu sei que é de São Martinique. E no caminho a gente parava no mercado que tinha lá pra comprar algumas coisas e tal. E eu lembro que nesse começo a gente, quando ia comprar alguma coisa, tava numa vibe assim, tentando ser saudável, bastante saudável. Então ele tinha um aplicativo no celular que você conseguia ler o código de barras assim da embalagem do produto. Não é exata. É o código de barras, na real. Porque, tipo, na embalagem do produto tinha, tipo, lá, pasta de amendoim. Aí tinha uns níveis, né? A, B, C, D, E. E daí, se fosse A, era extremamente saudável. Se fosse E, tipo, enterra e joga fora. Aí a gente ficava tentando achar, tipo assim, a coisa mais saudável. Quando você baixava o programa, acho que o nome dele era Vitamin, e tinha, o símbolo era uma cenoura. Mas acho que não é disponível no Brasil. Deve ter um equivalente no Brasil, não sei. Aí tinha lá o índice, assim, tipo, 100% saudável, tá ligado? A gente tentava achar o 100% saudável. Aí, beleza.
Nessa primeira vez que a gente foi, a gente comprou umas coisas, assim, francesas, tá ligado? Então, primeiro, rã, croissanil, croissanil, que é rã em francês, algo assim. E assim, mano, pra mim comer rã era um bagulho surreal, tá ligado? Acho que pra qualquer brasileiro comer rã é um bagulho que não é todo dia. Aqui também não é como se eles comessem rã todo dia, mas não é surpreendente, tá ligado? Acho que, sei lá, a maioria já provou. E nesse mercado a gente encontrou umas rãs assim numa embalagem e tal. Aí comprava também, encontramos pasta de amendoim, compramos umas coisas lá. Tom é sardinha, sardinha, atum, eu gosto bastante desses peixes assim enlatados. Eu gosto. Sardinha, atum, etc. Ahn, não nem lembro mais, mas macarrãozinho, né? Vida. Mas, Doritos, compramos Doritos. Muito bom Doritos. E, cara, o Sebastian nunca tinha provado Doritos. Então eu fiz ele provar Doritos quando a gente saiu do mercado. Eu tenho até um vídeo da primeira vez que ele provou Doritos. Ele adorou. Ele fez assim, caralho, muito bom. Mas, então, tinha um aplicativo, tava preocupado com saúde, comprei Quanail. Também não tava tanto assim porque eu acabei comprando Doritos, né, gente? Vamos falar a realidade. Mas enfim, passamos lá no caixa, continuamos indo pra Saint-Martin-d'Entraux. E no caminho a gente passamos em vários lugares bem bonitos assim, paramos pra fazer vídeo, etc. Tinha um mar de ovelhas que estavam passando assim na rua, a gente parou para as ovelhas passarem, mas tipo assim, um mar de ovelhas. Foi muito bonitinho, muito fofo. Até que a gente chegou numa cidade que se chamava Guillaume, que é uma cidade maiorzinha assim, sabe, que tem antes de Saint-Martin-d'Entraux. E nessa Guillaume é basicamente uma rua só, basicamente, né? Bem pequenininha mesmo. E ela no meio da montanha assim, bem legal. Aí a gente parou lá, jogou um Pokémonzinho Go. ahn, Nessa cidade, um pouco antes dela, tem uma ponte que se chama Pont de Marie, que seria a ponte da casada, a ponte da esposa, da noiva, ponte da noiva. E eu descobri, né, que se chama Ponte da Noiva porque tem essa história de uma mulher que ela foi se casar e pouco antes de se casar, ela foi até essa ponte e se matou, tá ligado? Ela pulou de lá e se matou. E daí tem altas histórias de pessoal fazendo bungee jumping lá, tem um livro sobre a história dela, enfim. Então a gente passou em Guillaume, a gente passou na Ponte de Marie, ah, aí continuando para Saint-Martin-d'Entraux, a gente chegou lá, né? A gente chegou lá. Entramos na casa assim, era uma casa bem velha, sabe? Que ninguém morava lá de qualquer jeito. Mas era melhor do que eu esperava, na real. Eu tava esperando, tipo assim, algo bem horrível, tá ligado? Porque ele falava muito mal, mas era bem melhor do que eu esperava. Aí, era duas casas uma do lado da outra. Tinha a casa do Sebastian, do outro lado tinha a casa do Nicola, que era um casal. Ele morava lá com a esposa dele, só que nessa época eles estavam viajando. Quem tava cuidando lá era o filho do Nicola, que é Tom, se eu não me engano o nome dele. E o Tom, ele era bem um estereótipo fazendeiro mesmo, assim, tá ligado? Ficava de short jeans. Mas é bem gente boa. Ele tinha dois cachorros, que era a Kira e a Lupa. Lupa? Acho que era Lupa. Acho que vem de lobo, né? Eu fiquei até me perguntando se Kira era por causa de Death Note. Depois eu até comentei com ele, mas ele não sabia, porque ele pegou essa Kira de uma outra menina e já tava com o nome de Kira. Mas provavelmente, né? Se bem que também Kira é nome de cachorro até aqui no Brasil, sem o pessoal saber de Death Note. Vem de Kiara, né? Kiara. Mas enfim, chegamos lá. A estrutura da casa, ela era tipo assim, sei lá, 200 anos já tinha sido criada. Ela era feita de umas pedras bem grandes assim. Você entrava e tinha uma sala. Nessa sala tinha uma área da fogueira, da lareira, né? O chão era de madeira. Aí pia, uma mesinha e tal. Aí depois você tinha uma outra. Essa é a cozinha, na real. Aí depois você tinha a sala. Na sala você tinha um órgão, que é tipo um piano, tá ligado? Elétrico. Lá tinha uma mesa também, umas cadeiras assim.
Na janela tinha várias joaninhas, ladybugs, bem bonitinho. Tipo, bicho mesmo, tá ligado? Tava infestado de joaninha, assim. Era fofura de inseto. Aí depois você subia umas escadinhas e daí você tinha 2 quartos lá em cima. Então a casa era isso. Cozinha e sala no primeiro andar, você sobe 2 quartos em cima. E o mais interessante é que não tinha banheiro lá. Não tinha banheiro. Então se você quisesse fazer o número um ou 2 você tinha que ir no mato. O que não era um problema, porque a casa era no meio do mato. Você tinha até aqueles, tipo, pinico, assim, tá ligado? Que eu sei que uma namorada do Sebastião usava. Ah, eu tô falando muito aqui. Mas enfim, lá era a moda antiga, tá ligado? Você tinha que ir no mato mesmo. O que, assim, é chatinho, mas também não é uau. Volta às raízes, né? Mas, enfim, né? Daí nessa primeira vez que a gente foi, eu toquei muito órgão, tipo, tava adorando tocar piano lá, tá ligado? Ele me ensinou a tocar Sebastian Bach, A Fuga. Tem um vídeo no meu Instagram tocando isso. Parece que eu sou um profissional, mas eu só sei o comecinho. Aí a gente fez todas. Alguém mandou mensagem. Ahn, Alguém mandou mensagem. Pera, mas eu não quero falar agora, mas enfim. Ai, deixa eu tirar isso aqui da tela. Mas então, Sebastian Bach, La Fuga, e toquei Imagine. Aí a gente fez uma noite de karaokê, cantamos Billie Eilish, cantamos umas músicas francesas. Tinha um cara, acho que se chama Claude François, alguma coisa assim, que ele fez uma música chamada Alexandrie. E o vídeo é bem engraçado, porque a coreografia, tipo a música é Alexandrie, Alexandra, ha! É uma coreografia bem engraçadinha. Se vocês conseguirem encontrar aí, e cantamos muita música em francês. Tinha Champs-Élysées também. Oh, Champs-Élysées. Dan, 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 dan. Enfim, se vocês conseguirem escutar no YouTube, é Champs-Élysées. Se escreve tipo Champs, espaço Elise. Acho alguma coisa assim. Também vocês vão encontrar. Eu já cantei uma partezinha aqui, vocês sabem como é que é. Essa do Claude François é da Alexandrie, que é a coreografia engraçada. Ele bota a mão assim pra frente igual um tigre. Isso virou um meme muito grande entre a gente, do Alexandrie e Alexandra. Mas foi uma noite bem legal, assim, a gente cantando karaokê, música em francês, música em inglês, música em italiano. Ah, sim, sim. No caminho. Não, esse foi no caminho de volta, depois eu falo. Mas enfim, então. É isso, né? E era uma. Tava muito frio, porque eu vim aqui no inverno, né? Outubro. Não, não era inverno, era outono, mas tava muito frio. Tipo assim, a gente ficava de casaco o tempo inteiro. E a cama era confortável, o frizinho era confortável, tinha um aquecedor no quarto também. Então tava confortável. E era bom também pra sumir um pouco da sociedade, assim, sabe? Você ficar só entre a natureza, o verde, aquele cheiro de grama molhada, escutando vaca no fundo, o cachorrinho. Nossa, era gostoso. Eu gostava. Não desconectava tanto, assim, né, da tecnologia, porque tava com o celular, mas ajudava. A gente também jogou Final Fight 2 no notebook. Final Fight 2 é um jogo do Super Nintendo, estilo beat'em up, que eu joguei com o Sebastian. Tipo assim, ele não é muito acostumado com videogame, então foi engraçado. Acabou que eu zerei meio que sozinho. Mas a gente jogou junto por muito tempo. Que mais? Ahn, eu não vou ficar citando todas as vezes que eu fui pra Saint-Martin-en-Train, então meio que vou tentar pegar todas as experiências que eu tive lá e vou falar aqui já de uma vez, tá ligado? Mas não foram todas de uma vez, eu fui pra lá várias vezes, sei lá, umas 10 vezes. Eu só parei de ir quando eu tive que começar a trabalhar. Ahn, eu vou tentar falar tudo aqui agora pra depois eu não me perder. Aí é bom que daí separa as coisas, sabe? Em vez de fazer tudo em ordem cronológica, eu vou fazendo assim. Mas então. Teve um dia, né? Isso daí já foi outra vez que eu fui pra São Martin, mas eu vou falar tudo de uma vez, como eu disse, que eu decidi sair pra correr. Eu saí pra correr. E eu saí pra correr, assim, eu ia correr na rua, mas daí eu vi um outro caminho, que era subir uma montanha. Eu falei, vou subir essa montanhazinha aqui, né? E era, sei lá, umas 4 da tarde, alguma coisa assim. Aí eu comecei a correr, até que teve um momento que eu cansei de correr, porque era uma montanha muito íngreme.
E daí quando eu parei de correr, eu sentei numa pedra. Aí do nada eu me deparo com a Kira e a Lupa. Lupe, não sei. Vindo atrás de mim. Aí tem vídeo disso também, dele chega. Nossa, tem muita coisa desse dia, muito vídeo. Aí eu falei, eles estão aqui comigo, eu vou continuar subindo, tá ligado? A minha ideia era correr, sei lá, 10 minutos. Mas daí eu continuei subindo, 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 e os cachorrinhos vindo atrás de mim. E daí subi, e toda hora eu falava, tá, agora eu vou descer, mas daí eu continuava subindo, subindo, porque queria chegar no topo da montanha, tá ligado? Até que eu. Era só mato, né? Daí eu fui tendo alguns sinais de vida, tipo, vinha uma cabana. Aí vi uma pilha de pedra, de tipo, uma casa que, sei lá, foi destruída. E daí chegava num rancho, assim. Então cada vez que eu ia subindo, eu ia encontrando uma coisa nova. Sei lá, acabei encontrando umas três coisas, assim. E, cara, teve uma hora que eu encontrei um bicho, que é um cervo, viado, sei lá. E foi muito rápido, assim, mas foi mágico, tá ligado? Eu me sentia Branca de Neve. Aí eu vi ele e falei, caralho, mano, eu vi um bicho, mano, muito foda. E nisso pensando, né? Será que tem um urso aqui? Será que tem uma coisa? Porque eu tava no meio do mato, na França, com dois cachorrinhos. Um deles era bem gordinho, velhinho, assim. Mas enfim, continuei subindo, subindo, subindo. Eu falei, mano, eu vou chegar até o final, não quero nem saber. Aí cheguei lá no topo, não cheguei exatamente no topo, mas cheguei muito alto. Aí eu olhei pra longe assim, vi outro cervo, mano, vi outro cervo, mas foi muito rápido. Dessa vez, em vez da Branca de Neve, eu me senti o Harry Potter, quando ele tava fazendo o Expectus Patrono no Prisioneiro de Azkaban e o patrono dele era um cervo, tá ligado? Eu me senti naquilo lá. Aí ele lá no topo, eu subindo assim, fui atrás e... Nossa, nesse dia aí foi muito legal na floresta, hein? A floresta foi da hora. Aí subi lá pra encontrar o cervo. Enfim, chegou num ponto que eu falei, tá, já subiu bastante, agora é melhor voltar, eu tô cansado. Só que eu não era nem mais firme, porque os cachorros estavam comigo, tá ligado? Eu tava preocupado com os cachorros, porque eles vieram comigo. Tipo assim, eu tinha que levar eles de volta, tá ligado? Eu não sei se eles conseguiam voltar sozinhos. Daí eu falei, tá bom, vou começar a voltar. Não cheguei ao topo como eu queria, mas subi bastante, subi por, sei lá, 2 horas. Agora eu vou começar a voltar. Aí tava voltando, só que tinha um problema, gente. Tava ficando escuro. E eu falei, puta, eu não quero ficar escuro no meio desse mato aqui com os dois cachorrinhos. Quer saber? Eu vou cortar um caminho, tá ligado? Porque esse caminho que eu fiz era como se fosse um C no mapa, assim, tá ligado? Um C. Em que uma ponta do C era a casa, na outra ponta era onde eu tava. Daí eu falei, mano, em vez de fazer esse trajeto em formato de C, eu vou fazer uma linha reta, como se fosse o D ali, sabe? Puxando o D. Aí eu falei, beleza, eu vou cortar esse caminho então, olhando no Google Maps e tal. Aí eu comecei a descer e tal, sair da trilha, né? Cara, pior decisão que eu fiz na minha vida. Comecei a descer, a descer, a descer, a descer. Aí os cachorros vindo atrás de mim e, tipo assim, era muito íngreme, tá ligado? Cena de filme, cena de anime, que você desce assim, e as pedras vêm vindo e tal, muito perigoso. Eu não sei por que que eu fui ter aquela incrível ideia. Nunca mais eu fazer isso de sair da trilha, mano. Pelo menos sozinho eu faria, mas eu tava muito preocupado com os cachorros. Aí fui cortar o caminho e fui descendo, 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 os cachorros vindo atrás e tal. Eu parava pra esperar os cachorros. E, cara, chegou numa parte que eu deslizei tanto assim que eu fiquei quase na ponta de uma pedra que era, tipo, eu poderia ter caído e morrido, tá ligado? Literalmente nesse ponto. E eu falei, mano, eu não vou fazer esse cachorro vir aqui. Já dei essa escorregada aqui, quase morri. Quer saber? Eu vou voltar. Vou levar os cachorros de volta pra trilha. A gente vai andar no meio do escuro, mas é isso. Não tem como continuar descendo esse penhasco aqui, porque eu vou acabar me machucando e pior ainda, machucando os cachorros. Aí eu comecei a subir. E eu subi de boa, eu subi até que rápido. O problema era a Kira. Porque a Kira era muito lenta. E ela não sabia qual caminho pegava. Ela ia de um lado pro outro, ela parecia meio cega, sei lá. A Lupe, ela tava, assim, tava lenta também, mas tava me acompanhando mais. Só que, cara, a maior parte do tempo eu fiquei parado esperando a Kira encontrar o caminho e me seguir. Eu com medo, tá ligado? De não dar tempo, de ter que, sei lá. Não sei, mano. Mas chegando uma hora que a gente conseguiu voltar pra trilha, demorou muito, já tava escuro, tipo assim, aquelas últimas horas, últimos minutinhos do sol, mas a gente tava de volta na trilha e
começamos a voltar. Aí, beleza, completo escuro já. Eu com a Kira e com a Lupe, depois de quase ter morrido, morrendo de preocupação, morrendo de medo também da bateria do meu celular acabar. Porque, mano, total escuro, se eu não tenho um flash já era, tá ligado? Nem lembro se a lua era cheia, acho que não, porque tava realmente muito escuro. E daí andando, né, preocupado e parecia que não chegava. Aí teve uma hora que a Kira e a Lupe, elas começaram a correr do nada, deram um pique. Eu fiquei, mano, que porra é essa? Aí eu corri também morrendo de medo. Vai que é um urso que tá aqui, sei lá. Leão eu acho que não, né? Mas mano, não tem por que elas correrem tanto assim se não for nada. Que elas estavam andando de boa, aí vai correr do nada, tá louco? Mas meti disparado também, junto com elas. E tem vídeo, tem um monte de vídeo desse dia aí, tem um monte de vídeo. Eu acho que não postei eles no Insta, não. Tem que postar. Mas enfim. Teve essa história com os cachorrinhos. Aí a gente chegou na casa. E o Sebastian fingindo não estar preocupado, porque depois ele me falou que pegou o carro, tentou me procurar e tal. Ele podia ter, tipo, me ligado, mandado mensagem, mas ele, sei lá, não queria incomodar. Aí eu também deveria ter mandado mensagem. Eu não sei se eu tinha sinal também. Vai ver, eu nem tinha sinal. Sei lá, mas foi uma aventura muito legal, assim. Eu não me arrependo, não. Foi muito legal, história pra contar. Me diverti, passei um tempo com a natureza. Eu nunca tinha dado tanto tempo assim no meio da floresta. Eu me senti, sei lá, em 1808, tá ligado? Porque se eu não tivesse celular, principalmente, né? Mas era só eu, uma pessoa com os dois cachorros, encontrando cervos na montanha e escalando o penhasco. Eu adorei esse dia. Sinto falta dos cachorros. Nossa, foi muito legal. E beleza. Ah, uma outra história muito legal que eu tenho pra contar sobre Saint-Martin-en-Train é que o Tom, a gente conheceu o Tom, né, que morava na casa do lado. E ele que cuidava lá, porque tinha que ficar alguém naquela casa, né, porque senão entra bandido, sei lá. Então ele sempre tava lá. E ele trabalhava lá cuidando da fazenda. Ele fazia fromage, ele fazia queijo, tá ligado? Tipo, uma fábrica de queijo assim que ele fazia tudo sozinho. E tinha essas duas meninas uma dos Estados Unidos, outra da Noruega, que elas estavam fazendo intercâmbio e elas estavam numa fazenda assim perto de lá, tá ligado? Elas foram pra aquela fazenda, elas estavam morando na fazenda por intercâmbio por algum tempinho e tal. E elas estavam vindo pra perto da nossa casa, pra casa do Tom, pra aprender a fazer queijo, tá ligado? Pra ver como é que é e tal. Aí o Tom me convidou, não, vem aí pra você ver também e tal, conhece elas também já. Eu falei, da hora, da hora. Eu nem lembro o nome delas direito. A norueguesa é tipo Silje, alguma coisa assim. A americana, Ashley, Skyler, não lembro. Nunca mais falei com elas. Quer dizer, a gente falou outros dias depois, mas não são pessoas que conversam frequentemente. Mas aí elas chegaram, eu cheguei lá também, né? Fazia muito tempo que eu não conversava com ninguém, assim, da minha idade. Porque, igual eu falei, em Antibes eu não conhecia ninguém. Então a maior parte do contato que eu tinha com os meus amigos era pela internet. Mas cheguei e, cara, foi super legal. A gente ficou vendo o Tom lá fazendo queijo assim. Ele tinha um caldeirão gigantesco, assim, ele balançando o bagulho. Era muito satisfatório, tá ligado? Parecia vídeo de TikTok. Aí a gente ficou vendo, tinha, tipo, muito queijo em volta, assim. Eu tinha comido queijo, já tinha provado. Queijo muito bom, muito bom. Vou até falar assim, muito bom. Aí, beleza, a gente passou o dia junto, né? Eu, Tom, essas duas meninas, norueguesa e americana. E daí depois a gente foi na casa do Tom, ficamos conversando lá. A gente conversou. Eu lembro que a gente teve uma conversa sobre política também. Porque ele tava com um jornal lá, a gente acabou falando sobre política, mas foi muito legal. Esse dia foi muito legal. Ahn, Teve uma outra história também. Ah, no caminho de Saint-Martin-en-Train tinha um castelo que a gente visitou. Não era era um reinado, um castelo, sei lá, mas tipo assim, era um lugar que você passava, tinha uma ponte, aí você tinha tipo uma vila e lá no topo você tinha um castelinho. Eu não subi até o topo, mas eu e o Sebastião a gente deu uma volta naquela vila assim bastante. Primeira coisa que tem vídeo também disso, a gente entrou assim na vila, tinha aquelas estantes com livros. Isso aqui é uma coisa que tem muito na França. Estante com livro em todo lugar de graça que você pega assim, sabe? Aí tossi. A gente entrou.
Eu lembro que eu peguei um livro sobre a Pont de Marie, que é a mulher da ponte lá que quase se matou. E. E é isso. Aí daí alguém parou pra conversar com a gente, tá? Atenção, tempo máximo de gravação para blog, 60 minutos, fico de olho no relógio. Ah, tem mais 5 minutos pra gravar, depois tem que fazer a segunda parte. Tá bom, tem que prestar atenção nisso. Ai, que raiva. Aí. Depois é só cortar e colar. Mas então, a gente pegou esse livro, a gente jogou um pouquinho de Pokémon GO lá também. Acho que nessa época era só mais eu que tava jogando Pokémon GO mesmo, o Sebastião não tava jogando muito ainda não. E daí ele me falou que naquele reinado, naquele castelo assim, tinha evento a cada 2 anos, se não me engano. O pessoal que vinha se vestia como medieval, etc. E tinha vários caminhos secretos assim por baixo, mano. Eu me senti na época medieval mesmo. E daí a gente passou por um outro grupo de velho lá, eles estavam jogando petanca, que é tipo umas bolas assim no chão, de ferro, aí você tem que jogar a bola e ela tem que parar perto da outra bola. Eu já tinha jogado na Itália. Não, acho que no episódio da Itália eu falo sobre. Não lembro. Eu também não escuto meus episódios. Mas, ai, me dá agonia o marcador aqui falando que vai acabar o tempo. Mas enfim, teve essa parada nesse reinado aí também que a gente fez. Eu não lembro qual que é o nome do lugar. Tem que ver lá no meu Instagram. Isso daí tá no meu Instagram, certeza. Ahn, Ah, essas duas meninas que estavam fazendo intercâmbio, elas também tiveram toda uma experiência lá, tá ligado? Elas estavam nessa outra fazenda que tinha esqui lá, na época de inverno, lembrava bastante, então tinha esqui lá também. E, e teve também uma história de que elas perderam uma vaca, daí procuraram a vaca por uns 3 dias, acabaram encontrando a vaca de novo. Mas elas foram muito legal, foram muito legal. E tá, eu não sei se tem mais alguma história que eu posso falar. Ah, a gente fez pintura também lá quando eu tava na casa. Eu lembro de fazer uma pintura meio depressiva, assim, com. Acho que era alguém ajoelhado no fundo e muito de preto e sombra em volta. Uma pintura legal. Eu fiz assim meio de meme, mas realmente ajuda você a se expressar, sabe? Ahn, teve. Ah, teve um momento em que eu e Seb. Ah, sim, 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 sim. O Sebastião é Seb que eu chamo ele, né? A gente foi numa outra cidade depois. Ah, não, essa cidade sim era Saint-Martin-en-Train. Porque a casa do Seb, ela não ficava no centro da cidade, ela ficava no meio do nada, assim. Então a gente realmente foi pra Saint-Martin-en-Train. E lá no Saint-Martin-en-Train, a gente encontrou um amigo da família dele que se chamava Paul. Esse Paul, ele era muito velho, tipo assim, sei lá, uns 85 anos. E ele tinha sido um soldado pela França na Guerra da Argélia, né? Para quem não sabe, a Argélia, ela foi uma colônia francesa e depois se tornou um departamento da França, então realmente se tornou a França. E tiveram vários conflitos entre a França e a Argélia, conflitos armados. E esse Paul, ele foi um soldado, entendeu? Isso é na década de 50, tipo 56, 57, 40, assim, mais ou menos ali, tipo de 45 até 60, mais ou menos. E esse Paul, ele foi um soldado pela França. E se não me engano, ocorreu até tortura lá, tá ligado? Tipo, ele torturou uma galera, não sei ao certo, mas eu sei que ele ficou com um grande trauma dessa guerra. E, tipo, hoje em dia é meio que detesta a França, assim. E é de extrema esquerda, sabe? Ele, tipo, comunista é comunista. Eu e sabe, quando a gente fala dele, a gente fala o Paul comunista. Foi a primeira vez que eu conheci alguém comunista, comunista mesmo. E a gente conheceu eles numa festa que tava tendo lá, que se chama Fête de la Châtaigne. É tipo Festa da Castanha. E é a única vez do ano que a cidade tá lotada de gente, tá ligado? E a gente. Ai, peraí, gente, tá chegando aqui em 60 minutos. Eu vou ter que conectar com outro depois. Vocês não vão nem perceber, quer dizer, vocês vão perceber o que eu tô falando, mas vai ser um corte seco. Então, só pra lembrar, eu estou falando da Festa da Castanha. Eu acho que é castanha, châtaigne, alguma coisa assim. Mas enfim, como tá acabando aqui, eu vou dar um pause pra continuar num outro áudio e depois eu vou colar os dois, tá bom? Então, um beijo. Oi, gente. Tô aqui de novo, voltei.
Então, deu pausa nessa primeira parte, aí tá salvando lá, não lembro. Tomara que eu não perca tudo, eu ficaria muito triste. Mas enfim, voltando. Festa da Châtaigne, Castanha. A gente conheceu o Paul, conhecemos a esposa dele. E ele foi muito gente boa, ele conhecia o Brasil. Acho que ele gosta muito do Lula, porque como eu falei, ele é extrema esquerda, né? Daí a gente comentou um pouco sobre política também. Ele é bem antenado, assim. Fazia muito tempo que o Seb não via ele. Aí nessa mesma festa, que era uma festa da cidade, assim, tipo, uma cidade, sei lá, de 800 habitantes, não, nem isso, 100 pessoas no máximo. Mas lá tinha muita gente, porque atraía muita gente da região. E daí tinha stand, assim, a gente encontrou umas meninas vendendo umas tortas lá, tipo, uns 14 anos meninas. Aí a gente comprou torta delas também. Aí numa outra parte já tinha pizza de graça, a gente pegou um pedaço de pizza de graça, assim. Aí depois encontramos uma marcação no chão que dizia: é, Tananã, essa daqui foi a primeira rua aquecida da França. E aí o Seb me contou que o prefeito de Saint-Martin-en-Train, ele tinha colocado aquecedor no chão da rua. E foi a primeira rua da França a ter aquecedor. Pode ser fake news, tá ligado? Mas foi o que o Seb me falou, então eu acredito. Eu também não quero me preocupar qual foi a primeira rua. Não vou buscar isso, né? Eu só fico com essa história verdadeira. Mas é isso. A gente... Enfim, foi legal, tá ligado? Eu curti. A gente encontrou também o Nicola vendendo... Ah, não encontramos o Nicola, não. A gente encontrou o dono da fazenda das meninas que estavam fazendo intercâmbio lá. E ele foi meio seco, assim, não curti ele muito, não. Foi meio pau no cu, falo mesmo. Pau no cu dele. Aí... Ele tava vendendo maçã, eu acho, não lembro o que ele tava vendendo. Enfim, não comprei mesmo. Não gosto dele. Aí, enfim, essa foi a Fête de la Châtaigne. Aí depois... a parte de baixo da casa do Seb, a gente tava tentando reconstruir, porque ela meio que tava se quebrando, assim, demolindo tudo, tá ligado? Tava entrando em colapso. E daí eu tava ajudando ele, tá ligado? Carregando cimento, assim, tipo, a gente carregou, sei lá, uns 2 sacos de cimento. Coisa pouca, tá ligado? Aí fizemos um cimentinho lá e tal, colocamos uma pedra assim. Ele fez mais tudo, né? Eu só ajudei ele mesmo, assim, com pouca coisa. Mas é ele que tava bem empenhado. E teve esse momento, né? E daí em parte... sim, a casa, né? Ela era igual eu falei. Primeiro andar tinha cozinha e sala, segundo andar tinha 2 quartos, mas tinha o porão também, tá ligado? Esse porão que a gente acessava por fora. E lá nesse porão que a gente estava por fora tinha esse forno gigantesco, que era o que estava entrando em colapso. E tinha só outros 2, um porão lá embaixo, com bicicleta quebrada, com esqui, com um monte de coisa. E tinha umas aranhas gigantescas lá, mano. Mó medo, tenho medo de aranha. Enfim. E daí... teve um momento até que o Seb, ele fez um espacinho assim de banheiro lá pra fora, porque, como eu falei, o banheiro é a natureza. Daí ele deu uma decorada assim, colocou umas árvores e tal, uma portinha. Um arquinho. Ai, quero cuspir, peraí. Curti no Spotify. Eu curto, mas eu não vou avaliar agora não. Enfim. Teve um momento também em que o Seb, ele tava comentando que tinha uma montanha puta gigantesca que a gente tinha que visitar e tal. E daí a gente foi visitar essa montanha puta gigantesca. E nesse caminho que a gente tava indo, a gente passou num hotel. E nesse hotel tinha uma lagoazinha. E nessa lagoazinha era a nascente do rio Var, que é um rio muito grande que tem aqui, tá ligado? Eu sempre ficava escutando o rio Var, o Var, o Var. E daí eu vi a nascente dele. Então é legal, tá ligado? Imagina o rio Amazonas. Daí você encontra a nascente do rio Amazonas. Ou o rio Nilo, você encontra a nascente do rio Nilo. Você vai ficar, caramba, conheço a nascente. E daí eu conheci a nascente desse rio Var. E eu passo nele frequentemente, tipo, por esse rio. É porque é difícil não passar, né? Ele é bem grande. Aí, continuando, a gente foi subir essa montanha grandona. Aí o Seb, ele tinha tipo uns sticks, assim, uns pedaços de pau que é aquela galera que usa pra fazer caminhada e hiking na montanha usa, tá ligado? Aí era legalzinho de andar com isso daí.
Aí continuando, a gente foi começando a subir assim a montanha, mas a gente não ia muito longe não, era só pra conhecer o lugar. Ainda quero voltar lá e realmente fazer toda a trilha, tá ligado? Seria legal. Aí, eu também não lembro o nome do lugar, mas eu lembro de ficar fazendo... Ah, eu lembro dele falar pra mim que tinha roedores. Como é que chama o roedor? Aquele roedor do meme do tan tan tan. Aí é um bichinho olhando pra tela. Parece um castor, mas não é um castor. Não lembro, mas eu sei que é um roedor e ele falou que tinha muito lá. Eu queria ver, mas não acabei não vendo, não. Eu também tava fazendo muita piada, assim, de falar: Nossa, Deus é incrível, né? Ele fez o estacionamento lá pra gente, pra poder estacionar um carro. Ele pensou em tudo, Deus é incrível. E tinha esse meme nosso de falar Deus é incrível e falar que ele fez alguma coisa que não foi ele que fez, né? Foi um ser humano. Enfim, era só uma piada. Tipo, nossa, Deus é incrível. Ele fez as ruas aqui na montanha pra facilitar nosso acesso. Enfim, foi uma piada que a gente dava muita risada. Ah, e daí, subindo a montanha, a gente acabou encontrando um cara. Não, isso quando a gente tava. No caminho indo, eu lembro de ver umas marcações assim nas pedras em amarelo. Ou umas pedras em cima de pedra. Daí ele falou que era usado pra quando tinha neve. Porque daí ficava um ponto mais alto e você conseguia ver qual que era o caminho. Porque quando não tem neve não dá pra ver nada, né? Mas, enfim. Daí a gente foi até tal parte e depois voltou. E quando a gente tava voltando, a gente encontrou um cara que acho que o nome dele era John. E daí a gente conversou com o John um tempinho assim, né? Sei lá, uns 5 minutos. E depois continuou. E esse John, ele virou um meme muito grande entre a gente, porque a gente sempre fica falando, tá ligado? Nossa, o John era incrível. Eu sinto falta dele, tá ligado? Espero que ele esteja bem. Sendo que esse foi só alguém aleatório que a gente conheceu por 5 minutos, mas até hoje a gente fala dele, tá ligado? Faz mais de um ano até hoje a gente fala do John. Nem sei se o nome dele é John, acho que é John. Mas a gente sempre fala, espero que o John esteja bem e tal. E também no caminho voltando a gente encontrou um dos policiais que tem lá, porque ele foi fazer uma varredura, uma vigilância se alguém tinha levado cachorro. Porque você não pode levar cachorro pra lá, nenhum tipo de animal, você também não pode tocar música, porque é no meio da natureza, tá ligado? O pessoal vai lá exatamente pra fugir da sociedade. Então, se levar música, tipo assim, não pode, tá ligado? E acho que também não pode andar de chinelo lá, porque é perigoso. Então, você sempre tem que estar de tênis. A gente parou, conversou um pouquinho com ele e tal. Aí depois a gente já pegou o carro, tava no estacionamento, tinha um monte de carro lá também. Muita gente fazia esse trajeto, sabe? Você cruza com bastante gente, assim, lá. Acho que a gente cruzou no mínimo com umas 10 pessoas. Mas enfim, teve essa vez também que a gente foi pra montanha. Aí, voltando. A gente também passou de novo em Guilherme, que era aquela cidade perto de São Martin, etc. E tinha um castelo lá no topo, a gente passou perto desse castelo também. Ruínas de um castelo, né? Só que tinha um monte de face de não trapace. Então a gente não foi até o topo, mas demos uma volta assim, perto dele. Jogando sempre Pokémon GO, né? Porque nessa época, igual eu falei, várias das coisas que eu tô falando aqui pra vocês não foi só um fim de semana, mas foram histórias que a gente teve em Saint-Martin, em Guilherme, nas montanhas por volta lá, etc. Ah, enfim, eu não lembro mais. Sim, sim. Teve uma vez que a gente tava indo pra Saint-Martin, que a gente tava tentando ir a pé. Só que é aquele negócio, a gente queria cortar um caminho. Só que pra cortar esse caminho tinha um rio, e era esse rio Var. Só que não era uma parte muito grande do rio, era uma parte pequena. Só que, tipo, mesmo assim não dava pra você pular por cima. Então o que eu tava tentando fazer era pegar uns pedaços de pau gigantesco assim, umas árvores gigantescas, levantar elas e tombar, pra formar meio que uma ponte no rio, tá ligado? Bem coisa de desenho animado, assim, de filme do Rambo mesmo. Aí eu comecei a tentar pegar uns pedaços de madeira, uns troncos assim gigantescos. Aí primeiro que era muito pesado, né? E o Sebastian ele não podia me ajudar porque ele é mais velho, ele teve um acidente de saúde, ele não pode ficar levantando muito peso. Então eu tava fazendo sozinho. E também tava zoando assim também. Tava no meio do nada, tava zoando, né? Aí pegava, tombava e tal, e já era meio difícil encontrar árvore e tronco. Enfim, tombei um monte, também tava tentando ver qual que era o melhor lugar do rio pra poder colocar esse tronco pra atravessar. Mas a gente passou, sei lá, uns 30 minutos, talvez, tentando fazer, eu pelo menos, né? Tentando fazer aquela ponte. Acabou que não consegui,
tipo assim, joguei troncos e árvore lá, tá ligado? Só que eu não atravessei, porque tava com medo e também não queria fazer um acidente depois causar um dor de cabeça pra você baixo também. Mas foi um dia legal, assim. Tem uma foto de eu segurando um tronco desse dia. Foi uma experiência legal. A gente acabou só voltando pra casa. E eu lembro que pra chegar nessa parte do rio a gente passou pelo meio do mato, assim, também. Então, foi aquele momento que você vai com a jaqueta meio que protegendo o rosto, porque tem galho pra tudo quanto é lugar. Era realmente no meio do mato, tá ligado? Não era uma trilha, era mato, mato, mato. Enfim, eu lembro também da gente voltando, quando a gente passou em Guilherme, tinha uma caixa assim de livro. Aquelas estantes de livro, igual eu falei, tem muita estante de livro aqui na França. Só que não era uma estante, era realmente um lugar que você podia entrar dentro. Era tipo um círculo de vidro assim. Aí você podia entrar lá dentro. Daí eu tinha separado uns livros. Daí eu ia pegar depois, só que eu acabei não pegando. Lá em Guilherme também, a gente passou perto de um campinho de tênis. Que eu nessa época eu tava querendo praticar algum esporte e eu tava pensando em tênis. Aí eu fiquei me imaginando se tinha algum lugar pra jogar tênis gratuitamente. E lá em Guilherme tinha um bagulho de tênis. Só que a gente só passou perto pra jogar Pokémon GO. Que, igual eu falei, tava jogando Pokémon GO. Ahn, Teve mais alguma coisa em Guilherme? Acho que não, acho que não. Eu lembro de noite estar jogando Pokémon GO com o Seb, ele ter quase caído quando a gente tava subindo uma escada. Acho que ele lembra disso também. Teve a festa da Châtaigne, da pizza gratuita, o comunista Paul, o dono da fazenda das intercambistas, as meninas vendendo pizza. A gente foi na montanha, encontramos o John, encontramos o vigilante, não vimos castores. A piada de Deus construir coisas que foram feitas pelo homem. Lembro também de ver uns puta de uns carros foda, assim, tipo Ferrari e Mustang passando em fileira, assim, no meio do nada lá, tá ligado? Isso foi legal também. E. ah, Acho que é isso. Falando da volta agora. Quando a gente tava voltando de Saint-Martin-en-Train, a gente passou num bunker. Bunker de Segunda Guerra Mundial mesmo, tá ligado? E a gente entrou dentro dele. E é, tipo assim, muito escuro, extremamente escuro, porque no final das contas é um bunker, né? Ele é feito pra proteger você de bomba nuclear, de bomba, de fogo, de tiro. Então, é fechado, né? E era muito escuro, tinha muita teia de aranha. E a gente tava andando assim e tal, até que a gente encontra uma passagem pra ir pra baixo. E eu falo, puta que pariu, a gente vai pra baixo nisso. Aí ele fala, vamos, vamos, vamos. E tem vídeo disso também, hein? Aí eu gravando, a gente desceu a escadinha assim, foi andando uns grafite e tal. Até que a gente chegou numa parte em que era um corredor assim, tinha umas puta aranha gigante com umas teias gigantescas, cara, gigantescas, vocês não têm ideia. Que eu falei, não, sabe, vambora, vambora daqui, eu não quero mais ficar, porque eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de aranha. Aí, beleza, saímos de lá, tipo assim, muito medo, cara, muito medo. E depois eu fui vendo um vídeo, na parte do vídeo que eu tô descendo a escada, tem uma puta de uma aranha bem perto da minha cabeça, porque ela tava perto da parede, da porta pro chão, eu esqueci como é que chama, a porta que se levanta no chão, ela tava bem pertinho lá, e eu não vi, tá ligado? Mas no vídeo dá pra ver a aranha. Puta, assim, não era aranha gigantesca também, mas perto do seu rosto, qualquer aranha minimamente grande dá medo, né? E é isso, teve essa experiência também no bunker. E na volta eu mostrei bastante pra ele música da Ariete, que é uma cantora italiana. Eu falei dela no meu podcast italiano, com certeza eu falei dela. E a gente foi cantando, etc. Foi bem legal. Mostrei a Clairo também, se escreve Ariete, é igual se fala em português. E Clairo se escreve Clairo, Clairo. Clairo. Eu mostrei pela música Pretty Girl, Menina Bonita. E gostou bastante. Ai, tossi de novo, gente. Tô doentinho. E é isso. Essas foram, assim, uma lista de aventuras que eu tive em Saint-Martin-en-Train, em Guilherme, com o Paul, com o Tom, que era o filho do Nicola. Na primeira noite que a gente chegou lá, eu conheci... Ah, não, esse foi uma outra noite já.
mas eu conheci a esposa do Nicola, que eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela era Bélgica, belgiana, sei lá. Quem nasce na Bélgia é o quê? Bélgico? Mas ela era bélgica. Belga, ela era belga. Então eu senti que o francês dela tinha um sotaque diferente, sabe? E, e é isso. Obviamente aconteceram mais coisas, mais sentimentos lá, mas tipo assim, eu não vou contar tudo pra vocês. Teve drama com um amigo meu, etc. Tipo assim, de eu estar tendo DR, enfim, não vou falar também. Mas eu gostava, sabe? Eu gostava. Era um momento assim exatamente pra se afastar da sociedade e entrar em contato com a natureza, que era uma coisa que fazia. Tipo, não tinha muito costume, sabe? Então era bom, era bom. Só que eu ficava muito vertigem, eu tinha muita vertigem, muita tontura no caminho, porque no caminho era dobrando as montanhas assim, então o carro ficava andando em zigue-zague toda hora e isso me dava tontura. Então eu não curtia muito, não. Ah, e teve uma vez que a gente foi pra São Martin-en-Train, que no caminho o Seb ele tinha colocado, ele tinha comprado um pedaço de madeira gigantesco assim pra usar numa construção lá que ele tava fazendo. E daí esse pedaço de madeira ele tava meio que no carro assim, em paralelo com os bancos da frente, sabe? Então teve um momento que tipo assim o pedaço de madeira gigantesco ele tava numa posição muito ruim pra ficar sentado, então foi tudo espremido assim a viagem inteira. Teve isso também. E quando a gente colocou esse pedaço de madeira lá na estrutura, assim, do fogão, do forno, das pedras lá, tudo, foi um sentimento bom, assim, sabe? Porque aquela casa tem 200 anos e ela é cheia de memórias do Seb com a família dele, sabe? E é legal saber que eu fiz parte de toda essa história, assim. E o Seb me fala bastante da mãe dele. E ela parecia ser uma pessoa gigantesca. Gigantesca não, uma pessoa incrível, sabe? E o motivo do Seb gostar tanto de montanha, gostar tanto de viajar para lugares exóticos, assim, Índia, sabe? Isso vem muito da mãe dele, porque a mãe dele todo fim de semana levava ele para acampar, levava ele para montanha, etc. Então, infelizmente eu não conhecia a mãe dele porque ela morreu há alguns anos já. Foi em 2001, quando eu tinha só 1 ano de idade. Mas se o Seb é uma pessoa incrível, eu acho que isso vem muito da mãe dele, principalmente, porque muitos características da personalidade dele dá pra ver na mãe dele, né? Esse amor por culturas assim de outros países, esse amor pela natureza, pelas montanhas. Tipo assim, ele é apaixonado em montanha, tá ligado? Ele vai pra montanha quase todo dia pra caminhar, pra uma floresta, pra um jardim assim. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Mas enfim, essas foram as experiências que a gente teve em São Martin. E eu não sei se eu faço um episódio separado. Eu acho que eu posso. Porque esse foi tipo 1h18, só falando sobre Saint Martin, o tempo concebe, etc. Talvez eu vou fazer um episódio separado. Tipo assim, França parte 1, França parte 2, França parte 3. É, acho que eu vou acabar fazendo isso. Então, eu vou tentar extrair o máximo agora aqui de qualquer coisa que seja relacionada com a montanha, com Saint Martin, com o Seb, e depois eu faço episódios separados falando sobre as outras coisas. Que daí também não fica muito longo, né, pra vocês. Esse daqui já vai dar 1h20. O que eu mais posso falar disso é que essas duas meninas que eu conheci lá nas montanhas, quando eu voltei pra Antibes, pra minha casa, com o Seb, elas voltaram pra Nice também. Elas foram pra Nice, né, até certo ponto. Eu tava em Antibes e elas foram pra Nice. Pra voltar embora, pra pegar o avião, pra ir pra casa delas, sei lá. E daí eu falei pra elas, vamos se encontrar, né? Porra, eu não conhecia muita gente aqui ainda. Falei, não, vamos se encontrar e tal. Aí
Elas falaram, tá, beleza, vem aqui, a gente tá em Nice, tamo no hotel, vem aqui encontrar a gente e tal, o pessoal tá se divertindo aqui, tá dando risada, chega aí. Aí, beleza. Aí eu falei, tá, vou pra Nice hoje à noite, então, uma noite, né, não lembro o dia específico e tal. Aí peguei o trem, só que quando eu fui pegar o trem, a ideia que eu tinha da França é que, tipo assim, meu, não tem problema se você não pagar o bonde, se você não pagar o ônibus, se você não pagar o trem, porque não tem vigilante, tá ligado? Não tem ninguém controlando. Quando eu tinha vindo pra França pela primeira vez, eu não paguei nada. Quer dizer, eu paguei algumas vezes, mas muitas vezes eu não paguei. E as pessoas que eu falava, eles falavam, não, tipo, foda-se, tá ligado? Tá nem aí. Eu falo mais disso no episódio da Itália. E beleza, eu fui entrar no trem. Aí na hora que eu entrei no trem, abre a porta, tá o controlador de bilhete. Aí ele falou, cadê o bilhete? Daí eu meio falando inglês assim, com francês quebrado, eu falei, ah, precisa de bilhete? Eu posso comprar agora então? Ele falou, não, 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 não pode entrar sem bilhete, não. Daí eu não entrei nesse trem, mas, tipo assim, eu dei graças a Deus que eu não entrei, porque se eu tivesse entrado e lá dentro ele descobrisse que eu não tinha bilhete, aí eu ia pagar uma multa de, tipo assim, 50 euros. Então, como eu nem entrei, ele já me barrou na entrada, aí ele não me deu multa nenhuma e o trem foi embora. Aí eu mandei mensagem pra elas falando assim, ah, não, tal, acabei perdendo o primeiro trem, vou no segundo e daqui a pouco eu chego aí. Aí comprei um bilhete, entrei no trem. Pra comprar o bilhete, você tem uma máquina lá, né? Você pode comprar pelo celular também, mas eu acho que eu comprei pela máquina. E, mano, as máquinas daqui, elas não aceitam dinheiro em papel. Aceita moeda, mas dinheiro em papel não aceita. Vocês acreditam? Não aceita dinheiro em papel. Então eu tinha que ficar pagando pelo celular. Ou não lembro se eu comprei pelo celular também. Mas enfim, as máquinas aqui não aceitam dinheiro em papel. Isso é um absurdo. Acho isso muito chato. E daí você vai lá, tal, era tipo assim, uns 4 euros talvez o bilhete. Mas comprei. Aí depois que você compra o bilhete, você tem que validar eles. Pra você validar eles, tem uma maquininha amarela que você coloca o bilhete assim, aí ela vai printar uma tinta preta no bilhete, escrito a hora, o local, etc. Você compra o bilhete, depois você tem que validar. Você tem que fazer essas duas coisas pra você não ter problema no trem. E você tem que estar com a sua carteira de identidade também, né? Aí, beleza, comprei, validei, eu acho. Aí entrei no trem, comecei a ir até Nice pra encontrar elas. E elas falaram, a gente tá aqui num, num hotel perto da estação de trem. E eu acho que essa foi a primeira vez que eu tinha... foi a primeira... Eu já tinha ido na estação de trem de Nice, só que essa foi a primeira vez que eu saí da estação de trem andando. Porque da outra vez eu tinha pegado carona com o Seb, né? Antes de eu ter ido pra Itália. Mas então, beleza. Aí saindo assim, eu falei, nossa, mal zoado aqui, né? Um lugar muito bagunçado. Mas é porque tava tendo construção. Tá até hoje tendo construção lá naquela estação. Eles estão construindo tudo de um prédio de lado. Então, é aquele cenário de construção, assim, tava bem feio. Aí fui andando e era tipo assim, 2 minutos o hotel delas, tá ligado? Aí eu fui entrar no hotel, meio que o recepcionista tava falando com as meninas assim, então eu meio que entrei direto, porque eu também já não sabia falar francês, mas eu fui idiota mesmo. Eu entrei direto assim, e o cara falou, ei. Aí eu, ah não, eu só vim encontrar umas amigas, só que tipo, eu deveria ter dado boa noite pra eles me apresentar, falar quem que eu era. Daí ele falou, ah, você é cliente aqui? Eu falei, não. Daí ele falou, ah, então não pode entrar. Aí eu falei, puta que pariu. Fudeu. Aí eu mandei mensagem pra elas, falando, mano, o cara não deixou eu entrar. Ele não deixou eu entrar, tá ligado? É isso, eu não posso entrar. Aí elas, nossa, que absurdo, não sei o quê. Daí elas foram lá pra fora assim, ficaram conversando comigo, só que ficou aquele clima chato, assim, tá ligado? Tipo, a galera tava toda lá dentro. Eu não podia entrar, então, mas elas também não queriam me deixar lá fora. Daí ficou tipo, elas vão ficar aqui, a gente vai pra algum lugar nós três, ou a gente vai tentar entrar. Ficou um clima chato, mas elas ficaram lá fora comigo, então, tipo, elas foram bem, bem gente boa, da hora, sabe? E chegou num ponto em que a galera que tava lá dentro começou a sair também, então a gente começou a conversar com. Eu comecei a conversar com os outros clientes do hostel. Era tipo todo mundo jovem, assim, vinte anos, 21 anos.
E eu lembro de ter um americano que eu conversei bastante, tinha um indiano também, ahn, enfim, mó galera. Aí toda essa galera, a gente foi andando pelo centro de Nice, a gente passou pela rua principal de Nice. Para vocês entenderem já a geografia de Nice, é assim, o caminho que eu fazia, né? Eu saía de Antibes, andava 20 minutos, ia até a estação de Antibes ou a estação de Biot, que é uma outra cidade que eu só vou para pegar o trem mesmo. Então, saía de casa, ia 20 minutos para a estação de Antibes ou Biot, pegava o trem em uma dessas duas estações, ia até Nice, aí descia da estação de Nice, caminhava um pouquinho, ia até a rua principal de Nice, que se chama Jean Médecin, Jean espaço Mdecin, Jean Médecin, Jean Médecin. E daí você caminha nessa rua reta até chegar numa praça chamada Macena, que é meio que o centro assim da cidade. Pelo menos eu encaro aquilo lá como o ponto principal da cidade. Então, é isso. A galera do hostel, né, que a gente estava perto da estação de trem, a gente foi pela Jean Médecin, andamos em linha reta, chegamos até a Macena, e eu já conhecia esse lugar, né, porque eu tinha ido lá antes da Itália. E, e daí a gente tava andando com um outro pessoal do hostel. Eu lembro de estar conversando bastante com as duas meninas, né, as minhas amigas que eu já conhecia. Aí, quando a gente tava lá, eu lembro que passou uma menina assim, meio que batendo na bunda dos caras, dando em cima de todo mundo. Aí passou um carro buzinando pra ela, sei o que, me come, alguma coisa assim, tá ligado? E daí eu tava falando com a Cid, com a outra menina que não lembro o nome agora. Tipo, nossa, mano, ridículo, né? O que ela tá fazendo aí. A gente dando risada, né? Criticando os outros, porque é isso que se faz. Mas daí, assim, daí a gente continuou andando, a gente chegou até a Praça Macena, depois a gente desce as escadas da Praça Macena e vai andando até um barzinho que se chama Wayne's. Daí a gente fica na frente desse bar Wayne's, a gente não entra, eu não entro pelo menos, as meninas também não entram. E daí fica todo mundo conversando lá na entrada, assim, bem aquela vibe hostel. Pra quem não sabe, a vibe hostel é um monte de jovem de país diferente, tá ligado? E eu lembro de conversar bastante com uma garota da Eritreia, que é um país do Nordeste da África, e ela falou, eu sou do Nordeste da África, tipo assim, sabendo que ninguém conhece a Eritreia, mas eu conhecia a Eritreia, porque eu estudo geografia bastante, eu gosto bastante. Então eu falei, não, fala aí o país. Ela falou, Eritreia, sim, no Nordeste, né, eu tô ligado e tal. Aí ela ficou mó surpresa, acho que isso já fez ela gostar de mim automaticamente, porque poucas pessoas sabem onde fica a Eritreia, né? E que a Eritreia existe. E ela morava na Inglaterra. Mas ela foi, tipo assim, super simpática. Eu gostei bastante dela. Eu peguei o Insta, a gente respondeu as histórias uns dos outros depois. Aí depois teve uma outra garota do Canadá. O nome dela era Alison, se eu não me engano. Ela também foi bem gente boa comigo. Depois teve um cara que ele era americano, ele também foi muito gente boa comigo, acho que o nome dele era Noah. Depois teve um outro cara que acho que ele também era americano, ele era. Eu não lembro, mas eu sei que ele tinha origem africana porque ele era preto, então provavelmente tem origem africana, né? Ele também foi muito gente boa comigo. Teve uma menina que ela era da Austrália, só que a mãe dela vinha do Timor-Leste. Então a mãe dela sabia português, porque no Timor-Leste se fala português. E daí eu também me dei muito bem com ela. Toda essa galera que eu tô citando o nome, eu tenho eles no Instagram até hoje. E depois de um ano mesmo não conversando muito, eles me seguem ainda, eu sigo eles, então acho que guardamos memórias boas uns dos outros. E sim, essas pessoas eu lembro deles. Eles foram gente boa comigo. E são pessoas que eu gosto. E eu lembro que eu tinha que ir embora de alguma maneira, porque não tinha trem muito tarde, tá ligado? Mas eu também queria ficar. Então eu acabei combinando com o Seb que ele ia dar uma carona, tá? Ele iria buscar lá. E daí eu acabei indo embora, sei lá, meia-noite pra casa, sabe? Passou assim. Eu fui até a estação Macena, né? Esperando lá na fonte.
Aí ele passou, pegou, daí a gente foi pra casa. Mas foi uma noite bem legal, assim, e eu fiquei muito feliz, porque fazia um tempo já que não tava saindo com ninguém, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, né, não conhecia muita gente. Então, ir pra Saint-Martin-en-Train, conhecer as meninas que estavam fazendo intercâmbio, depois ir pra Nice e sair com a galera do hostel que tava com as meninas fazendo intercâmbio, foi muito legal, porque eu conheci muita gente. Pratiquei, conversei em inglês com eles, fiz contato. Se eu for pra Inglaterra, eu tenho um lugar pra ficar. Se eu for pros Estados Unidos, pro Canadá, eu tenho um lugar pra ficar. Pra Noruega. A Silde, ela posta bastante no Instagram e eu sempre vejo os posts dela porque é muito bonita, tá ligado? A menina da Noruega. É umas fotos com neve, assim, no meio do nada, cara. Eu acho muito legal. Enfim, eu fui pra casa nesse dia aí. E essa galera que eu citei aí, eu não encontrei eles mais, tá ligado? Toda essa galera do Ross, porque tava todo mundo viajando. Então não são personagens que vão voltar aqui nessa série da França. Ahn, que mais? Teve. Eu vou dar uma introdução já aos outros dois personagens aqui. Mas teve uma vez que eu tava voltando com o Seb de Saint-Martin-en-Train e eu tinha mandado mensagem pra uma amiga minha chamada Chloe. Essa Chloe, eu falei sobre ela no episódio da Itália, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na França, que ela tava na praia, eu conheci ela. E a gente tinha saído naquele dia. E todo o meu tempo na Itália, eu tinha falado com a Chloe. Tipo assim, a cada um mês a gente mandava uma mensagem pro outro. E daí quando eu voltei pra França, eu falei, vou sair com a Chloe agora, né? Já que tô aqui de volta, a gente vai se encontrar. Só que a gente era amigo, ao mesmo tempo que não era amigo, porque a gente se encontrou, teve um dia muito legal, trocava mensagem, só que foi isso, tá ligado? Mais de um ano depois sem se ver, então ainda tinha aquele sentimento assim de a gente é estranho um pro outro. Mas daí mandei mensagem pra Chloe e ela falou: Ah, sim, só que eu tô com uma amiga aqui. Eu não conhecia essa amiga dela ainda. E a gente tá em Cagnes-sur-Mer, não tá em Nice. Eu falei: Cagnes-sur-Mer, que é isso? Daí ela falou: Sim, estamos em Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer se escreve Cagnes espaço S-U-R espaço M-E-R. Cagnes-sur-Mer, que seria Cannes sobre o mar. Muitas cidades aqui elas têm esse sur-mer depois porque significa sobre o mar. Aí ela falou: tô com uma amiga aqui no shopping. Aí o nome do shopping era Polydone. Polyydone. Polydone, que é um dos principais shoppings aqui da região que o pessoal costuma ir. Aí eu falei: não tem problema, a gente possa encontrar sua amiga e tal. Aí ela falou: não, beleza, então vem. Aí, beleza, foi nesse dia aí que eu conheci a Lily, que era amiga da Chloe. E foi a primeira vez que eu encontrei a Chloe de novo, depois de ter voltado pra França, né? Eu não acho que eu vou continuar falando sobre elas agora aqui, porque eu acho que eu vou fazer uma parte 2, então vou deixar pra falar sobre elas nessa outra parte 2. Eu vou tentar, mas já dei a introdução aqui, então vai ter uma parte depois pra eu falar sobre elas. Eu vou continuar falando sobre o Sebastian. Ahn, uma coisa sobre o Sebastian é que ele é muito fã de genealogia. O que significa? Que ele pesquisa muito sobre a história da família dele, sabe? Ele realmente está escrevendo um livro sobre. Literalmente, está escrevendo um livro sobre a história da família dele. Então ele tem uma árvore genealógica com, tipo assim, 3.000 pessoas, tá ligado? E por causa disso ele acaba encontrando pessoas frequentemente. Então, guarda essa informação. O Sebastian, ele faz muita genealogia, ele encontra muitos familiares dele. Uma coisa que eu esqueci de falar foi que na primeira noite aqui em Antibes, o Sebastian, ele me deu um tour pela cidade, assim, tá ligado? A gente passou por Antibes, a gente foi até o centro da cidade, né? Lá ele me mostrou a diferença entre Antibes Velha e Antibes Velha Velha, porque são tipo divisões da cidade, sabe? Porque como tinha guerra, a fronteira da cidade ela sempre ia aumentando. Então a Antibes Velha Velha é como se fosse um castelo assim, um reinado. Aí depois a Antibes Velha
É o castelo com uma fronteira em volta. E depois tem Antibes que já não tem mais fronteira, tá ligado? É mais ou menos assim. Então a gente andando pela cidade, ele mostrava, tipo, olha, aquele prédio ali e tal, era tal coisa, aquilo ali era a muralha. E olha aqui do lado. Foi, tipo, bem guia turístico, assim, com muita informação, porque ele gosta muito de história. E ele me levou no mercado da cidade. Depois a gente foi na Antibes Velhas Velha, que era tipo um castelo mesmo assim. A área de um castelo, né? E lá tinha um museu do Pablo Picasso. Ele apontava para as pedras assim, falava tal para não sei o quê. E uma coisa legal que eu achei da hora em Antibes Velha é que lá tem um artista chinês que mora lá, que é, tipo, é muito bonito, gente. Parece um labirinto. E ele esculpiu um monte de rostinho pelos muros de Antibes Velha, tá ligado? E você vai andando assim, tem tipo assim uns 100 rostos, tá ligado? Você vai encontrando eles em vários lugares, então parece uma casa do tesouro, você ficar andando por lá. E a gente ia andando assim, ele falava, aqui mora tal pessoa, tal, porque ele vive a vida dele inteira dele aqui, né? Então ele tem referência por todos os lugares. Aí ele também me mostrou um lugar que é comum aqui na França, que antigamente, né, que eram lugares para lavar roupa em conjunto. Então, é como se fosse um poço, assim, não é um poço, uma piscina, não é uma piscina. É uma área grandona assim pra você lavar a roupa, tá ligado? A galera sentava perto assim e ficava lavando roupa. Daí ele mostrou essa em Antigo, ele também tinha mostrado uma pra mim em Guilherme, que tinha lá. Mas ele mostrou essa em Antigo. Daí a gente fez esse tour pela cidade. E esse tour pela cidade que eu fiz com ele, a gente acabou repetindo uma outra vez, por causa que, como eu tava falando antes, ele é, tipo assim, obcecado por genealogia. E ele entrou em contato com uma prima dele, pra falar, tô fazendo genealogia e tal, vamos se encontrar pra se conhecer, os primos. E daí eu te faço um tour pela cidade, etc. Então, beleza, a gente encontrou essas primas dele, tipo, Virginie, Arlette, e tinha umas outras duas lá. Ahn, a gente se encontrou numa praça chamada General de Gaulle. Esse General de Gaulle, eu escutei falar muito sobre ele aqui na França, muito sobre ele. E hoje em dia eu entendo muito melhor quem que é. Ele foi um general, um presidente da década de 40 e 50, e ele, tipo assim, muito respeitado por uns, odiado por outros. É como se fosse aquele presidente do Brasil que se suicidou na década de 50, esqueci o nome dele agora. Não é Goulart. Não lembro. Mas enfim, é a Praça do General de Gaulle, que é alguém muito importante. Naquela época eu não tinha a mínima ideia de quem que era. Mas a gente chegou lá na praça. Nessa época eu já tava jogando bastante Pokémon GO com o Seb. A gente esperou as primas deles chegarem. Aí elas chegaram, eles se conheceram. Tal, sim, parte da família. Eles conversaram em francês o tempo inteiro, né? A Virginia era muito gente boa, ela é muito gente boa. Ela já tinha jogado Pokémon GO também. E o que a gente fez foi dar essa volta pela cidade inteira, né? O mesmo tour que o Seb tinha feito comigo, ele fez com elas e comigo, então já era a segunda vez já deu vendo o tour. Teve uma parte que a gente passou que eu já tinha visto, né? Mas tinha uma muralha, assim, é uma muralha em volta da cidade, perto da praia, né? Você tem a praia, só que é um abismo, um penhasco, assim, porque tem essa muralha, que é como se fosse uma montanha. E aí quando você sobe assim no topo da muralha, você se inclina um pouco pra frente, você consegue ver tipo um lugarzinho estranho assim, e daí você não sabe o que que é. Daí o Sabe me falou que lá era um pinico, que é onde os soldados ficavam, porque eles tinham que ficar fazendo ronda, né, vendo se algum barco ia chegar na praia. Então eles ficavam lá e aquilo era o banheiro. Então, tem isso no meu Instagram também. Aí é isso. Depois a gente foi até o farol. Esse farol de Antibes, dá pra ver ele assim bem de longe, sabe? A gente foi caminhando por um caminho bem bonito. Aí no caminho tinha vários Pokéstop, porque é um caminho que é feito por bastante gente assim pra pagar promessa, algo assim, sabe? Aí a gente foi subindo, eu não foi jogando muito Pokémon Go não.
Mas quando chegou lá no topo, tem tipo uma igreja assim, daí tinha um restaurante embaixo da árvore, bem bonito. A gente sentou lá, almoçamos, eu, Seb, as primas dele. E eu nem lembro o que eu comi, mas eu acho que tava bom. E foi muito legal, sabe? O Seb ficou muito feliz por ele ter encontrado os familiares dele, que trouxeram muito mais informação para a árvore genealógica dele. E eu pratiquei francês, eu conheci eles, foi bem legal. Ahn, que mais que eu tenho pra falar? Ah, uma. Deixa eu ver. O que eu posso falar? Acho que eu posso falar da minha primeira tentativa de emprego que eu tive aqui. Sim, eu comecei a procurar emprego, né? Depois de, sei lá, umas 2 semanas. A gente fez currículo vitae, etc. CV, resume. Como é que é? Currículo? É currículo. E daí o Seb me ajudou a traduzir para francês. Ele imprimiu umas cópias. E o Seb, ele sempre almoça no aeroporto, né? Porque o prédio que ele trabalha fica perto do aeroporto. Então ele conhecia muita gente lá no aeroporto. E assim, no aeroporto são várias lojas, né? Como se fosse um shopping. E daí essa foi a minha primeira tentativa de trabalho, foi lá no aeroporto. O Seb, ele falou lá com o dono do restaurante, falou, o meu amigo brasileiro tá procurando trabalho e tal. Aí, não, sim, pode vir que a gente tá precisando e tal. Aí eu fui lá e falei com uma das managers, gerenciadoras, algo assim. Aí falou, não, a língua. Tipo, o pessoal já super me amou, tá ligado? Os funcionários de lá falando, não, vem que a gente vai ensinar, assim. Daí tinha um carinha da Argentina lá também. Ele não falava francês, então, tipo, já dava pra ver que, mesmo não sabendo francês, dava pra trabalhar de boa. E eu queria, assim, pra mim ia ser super da hora trabalhar nesse restaurante, porque eu ia ver o Seb todo dia. Ele já conhecia a galera de lá. Os funcionários já gostavam de mim desde o primeiro contato. Eu já sabia que mesmo não sabendo francês não seria problema, porque tinha um argentino lá que não falava francês. Mas acabou que eu não sei, não lembro o motivo de eu não acabar trabalhando lá. Mas apareceu uma outra mulher que, na mesma hora, né? Eu tava conversando com eles lá, daí apareceu uma outra mulher de uma outra loja e falou: Não, eu tô precisando de alguém pra trabalhar no meu bar ali e tal, na área internacional do aeroporto. Aí eu não falei, assim, eu tava positivo pra tudo, né? Porque eu não sabia se no restaurante tava positivo pra tudo. Não, daí ela fez meio que uma entrevista rapidinha comigo, assim. Não, falou, não, vamos tal, 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 beleza, me passa seu e-mail aí. E ela foi bem. Não foi tão simpática assim, mas ela queria que eu trabalhasse lá, tá ligado? O salário era bom, os horários não eram tão bons, porque eu tinha que começar tipo 4:30 da manhã. E não tem trem 4:30 da manhã, então sabe, teria que acordar todo dia e, tipo, me dar carona, tá ligado? Porque não tinha como eu vir de ônibus, nem de trem, e nem de carro, porque eu não tinha nem carteira de motorista. Até hoje não tenho. Eu tenho no Brasil, só que aqui na França não dá pra coisar. Eu também não tinha carro, né? Tudo isso. Eu tinha acabado de chegar na França, gente. E ele falou: não, beleza, pode deixar que eu te levo, assim, não tem problema nenhum. Super, super simpático, nossa, sabe? Uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Aí, beleza, deu certo, a mulher me mandou o e-mail dela. E daí era pra trabalhar como atendente nesse bar, eu ia ficar sozinho lá. Era como se fosse uma ilha, assim, sabe? O bar. Uma ilha no sentido que é um círculo no meio da região do aeroporto. Não era um bar exatamente, tipo um café. Ela me mandou o link e eu tive que começar a assistir videoaula de segurança de aeroporto, etc. Assisti tudo. Ahn, Só que quando eu terminei de assistir tudo, eu recebi uma outra oportunidade de emprego. E essa outra oportunidade de emprego foi no hostel. Algo que eu vou falar no outro episódio, na parte 2. Na parte 2 eu vou falar sobre a minha amizade com a Chloe e com a Lily. Eu vou falar sobre o trabalho no hostel, né? Então, como são assuntos que vão levar muito tempo, eu vou deixar para a parte 2. E vou tentar incluir na parte 1 aqui as coisas que são mais rápidas. Igual essa oportunidade de trabalho no aeroporto aí, que eu tive, fui aceito. Teve um outro dia ainda que eu esqueci de falar que eu tive que ir no aeroporto de novo para fazer uma entrevista com a mulher. E dela trouxe uma outra mulher da RH lá pra fazer entrevista comigo. E foi entrevista em francês.
E elas foram gente boa e tal. Aí eu fiquei meio triste, assim, tá ligado? De ter negado a oportunidade delas, porque elas aceitaram, tá ligado? E elas falaram, ah, você não vai abandonar. Eu falei, não, mas depois eu acabei abandonando. Porque, mano, não tinha como trabalhar 4:30 da manhã, tá ligado? Era foda. Não tinha como ir pro trabalho. Eu ia ter que incomodar o Seb todo dia. Então é isso, abandonei, mandou um e-mail pedindo desculpa, perdão, tal, vocês vão ter que achar outra pessoa, mas não vai rolar, papai. Aí é isso, né? Essa daí é a história do aeroporto. E deixa eu ver, o que mais? Bom, o que mais que eu tenho pra falar sobre Antibes? Ah, eu posso falar de uma. Isso daqui já foi muito mais recente, tá ligado? Faz alguns poucos meses. Mas eu conheci, como eu falei, né? O Seb, ele gosta muito de genealogia. E teve uma outra prima italiana dele que veio pra cá. E daí eu fui pra ajudar ele na tradução, porque eu falo italiano e o Seb, ele não entende muito bem. E o prima dele também não entendia muito bem francês. Então eu fui pra ajudar eles a traduzir, porque de qualquer maneira eu sou amigo dele, né? Então seria divertido também conhecer essa parte da família dele. E a gente chegou lá e a gente encontrou eles no mercado da cidade. E tava a prima dele junto com o namorado dela. Eles tinham, tipo assim, sei lá, 19 anos, eu acho. Não lembro. 20 e alguma coisa. 27, não lembro. Mas eles foram muito gente boa, né? A gente conversou em italiano basicamente o tempo inteiro. E eu falei com eles sobre o Luiz Sal, que é um youtuber italiano. Falei com ele sobre o Berlusconi, que foi um presidente italiano por muito tempo. É tipo o Lula do Brasil, é o Berlusconi na Itália. Foi também o diretor da Rai, que é uma televisão italiana lá. Então, tava com saudades da Itália, tá, sabe? Então foi muito legal conversar com eles. E eles gostaram muito de mim também, eles que pediram o meu Instagram. E é muito legal quando é a pessoa que pede seu Instagram, porque mostra que eles que gostam de você, que querem continuar em contato, sabe? Ahn, Então teve esse dia também aí que a gente foi conhecer esses primos italianos do Seb. Que mais? Que mais? Vou falar um pouco mais sobre a família dele. Então, o Seb, ele tem um irmão gêmeo, que é o Fred, que nem é tão parecido assim com ele, não. Ele é mais tímido e tal, ele mora no prédio aqui do lado do condomínio. Ahn, e também tem o pai do Seb, que mora nesse mesmo condomínio com a madrasta dele, né? O pai dele tá sempre em casa, porque ele acabou tendo alguns problemas psicológicos assim. Mas, nossa, um amor de pessoa, muito gente boa, muito gente boa. Eu fui, assim, sei lá, umas 3 vezes lá pra conversar com ele, dar oi e tal. E mais recentemente a gente foi lá pra assistir um programa de televisão chamado N'oubliez pas les paroles, né? Não se esqueça das letras da música. Que é aquele programa de televisão, assim, que tem uma música, daí alguém vai cantando e você tem que continuar a música. E foi muito legal. Eu gosto de passar tempo com ele, porque o pai dele é muito gente boa. Queria ter conhecido a mãe dele também. Já sei, já sei. Eu vou falar sobre o Abdu, que é o amigo do Seb que nunca tava aqui, né? Mas enfim, ele é do Senegal. Ele mora aqui na França desde os 20 anos, então fazia uns 23 anos já que ele tá morando aqui. Diria até que ele é mais francês do que senegalês já. E ele era gente boa, como meu quarto era muito vazio, assim, ele tava comprando uma mobília nova pro quarto dele, ele acabou me dando uma estante que ele tinha, daí beleza, já tinha um guarda-roupa. Ah, ele me deu ah, um casaco de frio, porque, mano, eu sou brasileiro, eu não tô acostumado com o frio daqui, tá ligado? Então ele me deu um puta de um casaco de frio, assim, da hora. Vou começar a usar ele de novo agora, porque o inverno tá chegando de novo. Ahn, que mais? Que mais? Que mais? Eu vou falar de quando. Vou falar de quando. Sim, tá. Então, beleza. O Abdu, né? Ele, nos primeiros meses ele nunca tava aqui. Só que depois ele se mudou pra cá de novo. E daí tava aqui sempre.
E a esposa dele veio morar aqui também, a Fatu. Então, tava os dois morando junto. E, nossa, a Fatu, muito gente boa. Ela fazia um jantarzinho, um almoçozinho pra nós, assim, muito da hora, cara. Aí teve uma vez que meu pai veio visitar a gente, né? Meu pai veio aqui me visitar, já fazia, sei lá, um ano que a gente. Muito mais de um ano, fazia 1 ano e 5 meses que a gente não se via. Ele veio visitar aqui junto com minha madrasta. E eu tava voltando do meu trabalho, um trabalho que eu vou falar no próximo episódio. E encontrei meu pai assim na rua, né? Porque ele tava conhecendo o bairro. Daí eu olhei pra ele do outro lado da rua, ele olhou pra mim. Oxe, tá fazendo o que aqui? A gente se encontrou. Aí voltamos pra casa. Eles não conseguiam entrar porque a chave tava comigo, né? Eu tava no trabalho. Aí a gente subiu, viemos pro terceiro andar, né? Pro apartamento. Entramos, tá? Daí eles conheceram o Abdu e a Fatu. E daí conversei bastante com meu pai, mostrei pra eles a casa, mostrei pra eles a vista, sim, isso também tem no meu Instagram. No meu não tem, tem no da minha madrasta, mas ela marcou. Aí teve uma hora que o Abdu, ele convidou a gente pra ir jantar fora, né? Daí a gente foi até Nice jantar, então foi tipo assim muito legal do Abdu e da Fatu convidarem a gente pra jantar fora, porque assim eles conseguiram conhecer Nice, conseguiram conhecer o pessoal que morava junto de maneira melhor. Chegando lá, a gente comeu num restaurante assim, eu tinha comido um macarrão italiano, não lembro qual que era agora, mas estava muito gostoso. E foi muito legal, foi muito legal. Eles foram muito gente boa, então tenho sim bastante a agradecer ao Abdu e a Fatu também, porque eles trataram meu pai, né, e minha madrasta muito bem. Sempre tentaram me tratar muito bem também. Obviamente que a gente mora junto, então tinha conflito às vezes, mas eu gosto muito deles, acho que eles também gostam muito de mim. Hoje em dia eles se mudaram, né? Eles não moram mais aqui e quando eles se mudaram eu fiz questão de ajudar na mudança, porque as coisas eram pesadas e tal, então carregar geladeira, carregar fogão. E uma coisa sobre o Abdu é que ele tem um problema no ouvido que ele não escuta muito bem. Quer dizer, ele escuta bem até demais, é tipo muito sensível, então na casa você tinha que sempre fazer silêncio, sabe? Tipo assim, não podia bater prato, panela, a porta você fechava com calma, porque senão doía o ouvido dele. Então, às vezes acabava dando conflito, tá ligado? A gente ia jantar junto, daí a gente não podia bater o garfo no prato. Mas é isso. Abdu e Fatum fizeram parte da história aqui também, né? Não tem mais eles, porque eles se mudaram, então raramente a gente se fala agora. E uma coisa interessante aqui da casa também é que você não pode colocar a roupa pra secar na varanda. Tem um varal, só que não é aquele varal que fica pendurado no teto, sabe? É um varal de plástico, assim, que você monta ele, daí você pendura as roupas. Ele fica no chão mesmo. Só que você não pode colocar na varanda porque fica feio. Ou porque o vento bate, daí pode acabar derrubando alguma roupa, e daí cai no terreno do vizinho, alguma coisa assim. Então, pra você poder colocar roupa no varal, você precisa colocar uma lona vermelha, assim, na sua varanda. E aqui não tem a lona na varanda. Então, sempre que eu lavo a roupa, eu tenho que deixar ela perto da janela, tipo assim, saindo da janela, mas fora assim não pode, tá ligado? Então, essa é uma coisa sobre a casa. E, uma outra coisa legal sobre a casa, sobre a França, é que tem esse dia que eles fazem meio que uma limpeza geral de todos os apartamentos, de todas as casas, sabe? Daí a galera joga muita coisa fora, só que tipo coisa boa, tá ligado? E daí eu tava de boa aqui em casa. Aí eu olho na varanda, na frente do condomínio, tem tipo assim, um empilhado de objeto fora e uma galera olhando lá. Daí eu falei, o que eles estão fazendo? Daí o Seb me falou, né? Ah, não, eles estão vendo se tem alguma coisa. Daí eu falei, beleza, né? Daí eu fiquei querendo ir lá também. Só que fiquei enrolando bastante. Acho que passou uns 30 minutos, eu falei, vou lá também. Aí cheguei lá, tinha uma menina assim, ela falou, mano, peguei um PlayStation 2,
peguei tal jogo, não sei o que, peguei filme, peguei um monte de livro, tal, um monte de coisa da hora, tá ligado? Daí eu falei, mano, vou tentar encontrar uma coisa da hora aqui também. Só que cheguei tarde, né? A pessoa já tinha levado um monte de coisa da hora. Aí o que encontrei foi um bichinho de. Foi tipo um travesseiro de pelúcia de um gato, que é um rosto de um gato. Ele tá me olhando aqui agora, aliás. Também encontrei um globo de neve do Mickey Mouse. Tá ali. Peguei uma cadeira, que é bonita, mas ela quebrou já. Peguei uma estantezinha, que tá ali também, legal a estantezinha. Peguei uma cesta que eu deixo na cozinha, uma cesta de ferro assim, pra guardar as coisas. E acho que peguei uns livros também, alguma coisa assim. Mas é isso, tem esse negócio aqui na França também. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu também comi escargot aqui, né? Lesma, comi lesma. Você compra ela no mercado, daí vem tipo assim umas 10, daí você tem que fritar elas e, cara, muito bom. Muito bom. Tanto que eu quero até comer outro dia. Eu comi rã aqui, comi lesma e, e é isso. Que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Deixe-me ver, deixe-me ir. Eu acho que eu posso falar. Cara, também eu tô tentando. Tem muita coisa que eu evito falar, tá ligado? Mas enfim, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio. Tenho mais 3 minutos pra falar com vocês. Eu vou meio que me despedindo. Se lembrar de alguma coisa, eu tento falar rapidinho. Para os próximos episódios, eu vou falar da minha amizade com a Chloe e com a Lily. Eu vou falar do meu primeiro trabalho no hostel. Eu também vou falar do meu segundo trabalho, que foi num hotel 5 estrelas. Eu vou falar da Language Meetup, que eu participei, que foi uma reunião de idiomas. Eu vou falar dos outros amigos que eu fiz nessa reunião de idiomas. Eu vou falar de viagens que eu fiz aqui, das amizades que eu fiz no hostel, da amizade que eu fiz no hotel. Vou falar da viagem para Portugal, eu acho. Não sei. Muita coisa, gente, muita coisa. E como eu falo assim, roteiro, tá ligado? Eu tenho planejamento aqui e lá, mas eu vou falando assim, só que tem coisas que eu evito falar também, né? Porque, enfim. Mas é isso. Fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Mais de um ano. Eu tava com saudade. Eu acho que pelo menos uma vez na semana eu pensava fazer em podcast e falava, vou fazer agora, fazer agora. E eu ficava enrolando porque eu queria deixar a memória fresca na minha mente, então eu queria ver as fotos e os vídeos das coisas que eu fiz, das coisas que eu passei, que eu conheci. Só que chegou um momento que, no caso é hoje, que eu falei, mano, chega, eu tô procrastinando demais porque eu quero fazer um negócio bem feito. E a ideia já era fazer tudo na louca assim mesmo pra sair, tá ligado? Porque se eu montar roteiro, se eu quiser deixar a memória tudo fresco na minha cabeça, não vai sair. Mas enfim, saiu, né? Espero que dê tudo certo, espero que eu grave e poste de boa. Eu queria só lembrar aqui no final para vocês seguirem lá no Instagram, Celso_Eduardo_Guerra, para vocês se inscreverem no canal do YouTube, que é Celso e Guerra, participarem do Discord Família do Cineminha, mandarem pix no eduguerra20111@gmail.com, participar do Apoia-se. Deixem nos comentários aí alguma coisa que vocês têm para perguntar sobre a França, alguma dúvida. E lembrando que esse vídeo aqui é especialmente para quem me ama, né? Para quem procura saber como é que eu tô, para quem procura saber muito mais sobre mim e não sobre a França em si, né? Tanto que eu falei aqui de muitas histórias mais privadas minhas, né? Mas é isso, a gente tem 1 minuto. Tô eternizando aqui, mas mais algumas memórias, né? Incrivelmente não tossi tanto como eu imaginei que eu iria. E é isso, gente. Eu gosto muito de vocês. Tava com saudades, viu? Eu não sei se eu posto isso daqui hoje. Eu não sei se eu posto daqui amanhã. Quando que eu posto daqui? Mas não perca a parte 2, que
que vai ser mais complicada de fazer. Te contar, viu? Te contar. Isso, 15 segundos. Espero que não tenha esquecido nada de ser señal. Um eu te amo pra você que me ama. Um indiferença pra você que me odeia. Tchau.